De volta, meus amigos dos canais ESPN. Vai começar Milan e Genoa no estádio Giuseppe Meazza, bandeira do Brasil, nas arquibancadas aí do San Siro. Jogo que fecha a 18ª rodada do campeonato italiano de futebol. O Milan entrando em campo para tentar retomar a vice-liderança do Calcio, que no momento está nas mãos da equipe da Juventus, que nesta rodada venceu o seu compromisso 2-1 em cima do Parma. As equipes sobem para o gramado e nós vamos confirmar as duas escalações. Lembrando que o Milan tem alguns desfalques importantes. O meio-campista holandês Seedorf, que foi poupado por contusão. Alexandre Pato também se sentiu mal no treino de hoje e fica de fora. Juntos, os dois têm 10 gols no campeonato. São os dois jogadores que mais chutam a gol nesse elenco da equipe do Milan, mas desfalcam o time do técnico Leonardo. Por outro lado, boa notícia, o Pirlo garantido para o jogo. Lembrando que o lateral direito, Odo, também machucado, é outro que fica de fora. E a grande expectativa para a presença do David Beckham, que reestreia na equipe do Milan. O árbitro do jogo é o Daniele Orsato, 34 anos de idade, empresário da cidade de Vicenza, apita na Série A desde 2006, auxiliado pelo Michele Giordano e pelo Simone Ghiandai. A equipe do Genoa, que também tem uma novidade para essa partida muito aguardada pelo torcedor, o hondurenho Suaço, emprestado pela Inter de Milão. Vamos confirmar então as escalações. O Milan de Dida, Abate, Nesta, Thiago Silva e Antonini, Gattuso, Pirlo e Ambrosini, David Beckham, Borriello e Ronaldinho Gaúcho, brasileiro confirmado com a número 80, tem 3 gols no campeonato italiano. Repetindo, Seedorf e Pato fora do jogo de hoje, é exemplo do Massimo Odo. O Genoa, do Giampiero Gasperini, vai com a Amélia no gol 32, Biava 25, Moretti 24, Criscito número 4, Mesto, Milaneto, Juric e Rossi. Mais à frente, Scully, Palácio e o Suazo, o hondurenho emprestado da Inter de Milão, fazendo a sua estreia. Eu sou Everaldo Marques e o Leonardo Bertozzi é o comentarista dos canais ESPN que me acompanha nessa transmissão. Todos os olhos voltados de um lado para esse aí, o David Beckham, do outro lado para o Suazo. O Milan jogando para recuperar a vice-liderança do campeonato italiano e o Genoa jogando para se aproximar da zona da UEFA Europa League. Leonardo, um abraço para você. Olá, Everaldo, olá, fã do esporte. Enquanto a gente vê aí outro retorno importante, o do Gattuso, que desde outubro não jogava, estava lesionado, chegou a falar até em deixar o clube, mas acabou renovando o seu contrato e fica aí como opção para o jogo de hoje. A princípio, o Beckham deveria jogar no lugar do Seedorf, que além de estar lesionado, não está 100%, está pendurado, então optou por não arriscá-lo o Leonardo. Agora, com a contusão do Pato no treinamento de hoje pela manhã, o Leonardo acabou optando pelo Beckham na direita, é uma função que ele conhece muito bem, e entrar aí com o Gattuso no meio campo, o Pirlo jogando mais adiantado, fazendo a função que fazia o Seedorf. Muda um pouco a característica, porque o Pato é um jogador mais de velocidade, de drible, o Beckham é um jogador de receber a bola, de procurar o cruzamento, de fazer a jogada também boa na bola parada. Então muda um pouco a característica do Milan, enquanto o Genoa também vem bastante desfalcado, né? Paladino, Figueroa, Jankovic, jogadores estão fora, mas a princípio o Genoa não tem por que acreditar, não tem por que não acreditar que se o Palermo conseguiu, eles também podem arrancar alguma coisa aí de San Siro. Aí o começo da partida com a saída de bola do time do Genoa, 2 graus de temperatura apenas em Milão. E você pode participar da nossa transmissão acessando o blog do Futebol no Mundo, na página dos canais ESPN na internet, www.espn.com.br/Futebol no Mundo, para você deixar sua mensagem pra gente, amigo fã de esportes. Aí o Suazo na sua primeira participação, tentou o passe por dentro, chegou rebatendo o Antonini pela defesa do Milan. Estamos a 155 dias da Copa do Mundo da FIFA 2010, cobertura total dos canais ESPN. Você vai ver e ouvir todos os jogos da Copa do Mundo, inclusive as partidas da seleção brasileira, nos canais ESPN de rádio e televisão. E aí o Scully já sentindo ali uma pancada quando o Suazo fazia o toque para ele na entrada da área, sobrou um cotovelo ali do Ambrosini e todo o fôlego do Scully foi para o espaço. Não achei um choque faltoso, achei um choque normal de jogo. A gente viu o Dida no gol, né? E um dos temas do Leonardo antes do jogo foi justamente a presença de alguns jogadores que estariam insatisfeitos no elenco, né? O Abate, goleiro, o Calazzi, que está jogando pouco, o Montelar. Ele acha que não tem jogador insatisfeito no elenco, mas não é bem assim. Rossi tentou enfiada de bola, a defesa do Milan afasta. Bola lançada aqui para o Ronaldinho Gaúcho, brasileiro que tem esse primeiro semestre para tentar colocar uma dúvida do tamanho do mundo aí na cabeça do Dunga. Será que o Ronaldinho merece uma vaga no grupo dos 23 que vão ao Mundial da África do Sul?
dos fãs do esporte que estão comentando aqui no blog do Futebol no Mundo desde o Abre o Jogo, é uma pergunta recorrente. O Lucas Henrique acredita que o entrosamento do Ronaldinho e o Pato poderia ser levado para a Copa do Mundo. A Raila Santos está torcendo para ele ir para a Copa do Mundo. Vários fãs do esporte apoiando aí a ida do Ronaldinho. Acho complicado, porque tem um amistoso antes da convocação final, né, que é o amistoso de março com a Irlanda. Então ele teria realmente que fazer chover nessa segunda parte de temporada. Basicamente teria que ser o Ronaldinho do Barcelona. E aqui, por mais que ele esteja bem, eu acho que aquele lá a gente não volta a ver, não. Aí o Suazo domina um pouco no peito, um pouco no braço. O árbitro acabou pegando a falta, posse de bola para o Milan. Um jogador que não... Assim, o Ronaldinho vem crescendo de uma fase muito ruim. Um jogador que já esteve muito bem, mas que está muito mal, é o Robinho. Só que esse tem cadeira cativa, né? Com o Dunga, por tudo aquilo que ele fez já na seleção brasileira, desde que o Dunga assumiu o comando. Então, estando mal do jeito que tiver, o Robinho me parece figura garantida no Mundial. Tem aquela história, o Dunga tem aquele conceito de grupo. A seleção hoje é um grupo muito fechado, né? Para alguém entrar, teria realmente que fazer mágica. Não sei até que ponto isso é positivo. A gente tem uma experiência muito negativa de 2006, de um grupo fechado muito cedo e de alguns jogadores que chegaram sem estar na melhor forma. Então, é claro que você não pode trocar o grupo a cada convocação, mas tem que prestar um pouco mais de atenção a quem está bem às vésperas de uma Copa do Mundo. Sai jogando errado o Genoa com o goleiro Amélia, retoma o Milan, vem o cruzamento para a área, Borriello, espalma Amélia! Se recuperando da bobagem que fez no começo da jogada. Ele tentou sair jogando com os pés, deu de presente, o cruzamento veio, o Borriello fez um lindo desvio depois da bola mandada pelo Abate. E o Amélia espalmou, fez uma grande defesa para evitar o primeiro gol do Milan, que segue na pressão com o Ronaldinho. Toca mais atrás com o Gattuso. Lançamento na direção do Borriello. A defesa do Genoa afasta. Aí o Nesta batendo para o Gaúcho. Passou aqui na esquerda o Antonini. O Ronaldinho prende. Estava sendo agarrado ali pelo capitão Rossi. A Trajim pegou a falta. O Amélia já sofreu um gol do meio de campo do Stankovic de uma bola que ele saiu jogando errado. Agora, o Borriello é um centroavante que pode se beneficiar muito dessa qualidade de cruzamento do Beckham. Um jogador que se posiciona bem na área, então pode fazer bem para o Milan. E o Amélia está voltando ao gol do Genoa depois de ter discutido com o técnico Gasperini de ficar fora alguns jogos com o veterano Scarpa. Mas o Scarpa foi muito mal nas oportunidades que teve. Aí o Nesta. 4 minutos do primeiro tempo, 0 para o Milan, 0 para o Genoa. Aberta na marcação o Suazo. Que voltar aqui para consertar as coisas, o Thiago Silva. Muito obrigado ao Fábio Freitas, o popular Fabão lá de Nova Friburgo, escrevendo pra gente aqui no blog do Futebol no Mundo. São os fãs de esporte que acompanham a nossa transmissão no espn.com.br. Com menos de 5 minutos de partida, nós já temos aí mais de 50 comentários no blog do Futebol no Mundo. Lançamento na direção do Borriello. Ele domina, prende, encosta na direita para o David Beckham, que tenta chegar na linha de fundo, faz o cruzamento. Aí aparece na primeira trave para afastar o Biava. Vem de novo o Milan. Borriello. Aí o Gattuso tentou o toque por dentro. A bola dividida fica no meio campo, sobra para o Palácio. O argentino tenta a jogada aqui pela direita. E a recuperação do Antonini pela equipe do Milan. Aí tem espaço para caminhar o Ambrosini. Tenta o lançamento, esticão na direção do Borriello. Cobertura em cima dele do Rossi. Acaba colocando para fora, é lateral. O Milan tentando botar pressão em cima do Genoa nesses primeiros minutos de jogo. Aí o Gaúcho carrega para a entrada da área, toca de lado, tentativa de tabela com o Beckham. O Gaúcho chega para o desvio. A Meira ficou no meio do caminho ali, faltou um pouco de comunicação entre ele e a zaga. E quase que ele se complica, porque o Ronaldinho conseguiu ainda fazer o toque, marcado que estava pelo Rossi, só tiro de meta. O Milan começa com toda a iniciativa do jogo, aliás, é a característica do time com o Leonardo. É um time com tração totalmente ofensiva, até um pouco desequilibrado nesse sentido, precisaria tomar um pouco mais de cuidado com a defesa. O posicionamento com o Pirlo no fazendo a obstrução do Seedorf, ele acaba mudando um pouco, né? Porque é um jogador que tende às vezes a recuar um pouco para armar o jogo desde trás, como é a sua característica, mas é importante ele avançar um pouco. Escapou o Mesto, bateu cruzado, Dida. Mas a primeira defesa importante do jogo aí, o goleiro brasileiro. Tentativa de chegada do Mesto. Primeira participação importante no ataque aí do Genoa. Pirlo. Tocando para o Gattuso. Tem espaço para caminhar com a bola. Estava perdendo no meio campo. Uma volta de graça para o Genoa. O Borriello está do lado de fora do campo aí, sentindo aparentemente câimbras. Já recebendo aí o atendimento do massagista da equipe do Milan, o Borriello. Lembrando que o Inzaghi é a opção no banco com reservas por ataque, a exemplo
do Huntelaar, holandês que está sendo considerado aí até como uma possível moeda de troca essa janela de janeiro, que até agora não teve nenhuma grande movimentação. Dá para encontrar alguma explicação por que o Huntelaar não emplacou no Milan, né? Ele realmente, já no Real Madrid tinha ido mal, né? Não se adaptou. Um jogador que não tinha ido muito bem, mas nas vezes que jogou no Milan, ele parecia alheio ao jogo, parecia um amador jogando no meio de profissionais. Realmente muito estranho para um jogador que surgiu de forma tão promissora. De repente, indo para a Alemanha, para o Wolfsburg na próxima temporada, ele pode ter uma chance para recomeçar. É bem verdade também que às vezes que ele jogou no Milan, até o Leonardo falava sobre isso, foram os momentos em que o Milan teve pior na temporada. Então ele entrou, de certa forma, numa fogueira, mas não absolve, né? Ele foi muito mal quando teve chance. Aí o Suazo, a bola sobra para o Milaneto, tenta o chapéu na entrada da área, Nesta vai lá no alto, usa a sua experiência, faz o corte. O bote cai nos pés do Pirlo, inicia o contra-ataque aí para a equipe do Milan. Tem o Borriello partindo pelo meio, Ronaldinho Gaúcho aqui na esquerda, o Pirlo prende demais, a defesa do Genoa já se recompôs. Gattuso, aí para o capitão Ambrosini. Gaúcho, tenta girar o Ronaldinho, sempre o Rossi em cima dele, o Ronaldinho tentou colocar lá pela direita, nem para o Borriello, nem para o David Beckham, a bola fica ali presente para o Amélia. O Flávio dizendo que, sinceramente, na opinião dele, ele acha que o Ronaldinho não vai para a Copa do Mundo, nem ele, nem o Robinho. O Glauber Bertoldo, do Rio de Janeiro, diz que o Ronaldinho Gaúcho vai à Copa sim, e vai mostrar a partir de hoje porque é que ele tem que ir, porque tem condições para isso. O Ceará, que está em Natal, no Rio Grande do Norte, também acompanhando a nossa transmissão. Você fique à vontade para participar do blog do Futebol no Mundo e dê a sua opinião. O Ronaldinho Gaúcho merece ir para o Mundial? ESPN.com.br. É bom deixar claro que a gente tenta pensar como a cabeça do Dunga, né? Se eu tivesse que escolher entre levar ele ou levar o Júlio Batista ou o Elano, são jogadores que você, nem que seja para ter no banco de reservas, pode muito mais mudar o rumo de uma partida, que eu acho que agora ficou tarde para mesmo ele mostrando uma recuperação, ele voltar a ser considerado. Aí o Ronaldinho ensaiando uma jogada individual, bote do Mesto, a bola se perdendo em lateral, em Palácio. O Ronaldinho já bateu ali o lateral, tenta a jogada pela esquerda. O Antonini arruma um outro manual em favor do Milan. Estamos a 155 dias da Copa do Mundo. Vem aí uma super cobertura com a marca do jornalismo ESPN. Antonini puxa para a perna direita, vem para o cruzamento. Subiu para afastar o Biava. Briga pelo rebote Palácio. Ela vai cair com o Mesto. Partiu o Suazo, bola para o Hondurenho. O Palácio acompanha pelo meio, o Escuri do outro lado. O Suazo tentou atravessar. Deu certo ainda a jogada contra o Nesta. Cruzamento para a segunda trave, bola muito forte. Aí corre, mas não alcança o Scully. Aperta depois para cima do David Beckham e o lateral é do Milan. Mandar um abraço para a Alessandra de Guarulhos, que pergunta se o Beckham ainda tem espaço e utilidade na seleção. Acho que sim, é a mesma história. Acho que é um jogador que no grupo é importante dele, tem uma característica muito importante também de liderança. É um jogador que tem uma bola parada muito boa. O Capello gosta muito dele, né? E ele mesmo recomendou que ele fosse ao Milan para manter ritmo de jogo para a Copa do Mundo. Acho que dificilmente ele deixará de estar lá. 115 jogos pela seleção, né? É um jogador de linha com mais atuação. Recordista. Então, cumprindo, está seguindo aí a cartilha do professor Capello. Então, deve ganhar a sua oportunidade, a menos que faça o primeiro semestre horrível. O Beckham deve ganhar a sua oportunidade de ir para a Copa do Mundo. São 10 minutos do primeiro tempo, 0 para o Milan, 0 para o Genoa. Ronaldinho Gaúcho dizendo aqui da esquerda. E vem com ela é o Pirlo. De volta para o Gaúcho. Tenta o lance individual contra 3, consegue a bola por entre as pernas, mas acaba perdendo na sequência. Aí a falta em cima do Juric. A posse de bola para o Genoa. Esses primeiros minutos, a melhor oportunidade até agora é aquele desvio do Borriello com uma grande defesa do América, que fez bobagem no começo da jogada e só por isso o Milan teve a bola. Léo. O Milan realmente tem toda a iniciativa e o Genoa está fazendo uma aposta no contra-ataque porque o Milan deixa esses espaços. Então quando toma a bola, o Genoa procura botar velocidade no seu jogo, explorar os lados do campo com o Scully e com o Palácio. O Suazo também é um jogador que tem boa velocidade, então tenta aumentar o ritmo do jogo quando tem a bola, mas até agora teve pouco a bola, né? O Milan controla muito bem a posse, domina o meio campo e por isso o Genoa até agora não conseguiu ameaçar seriamente. Aí o Mesto conseguindo a boa jogada individual, virando lá para a esquerda. Scully. Lançamento do Juric. Domina aí o Scully na lateral da área, tenta girar no meio de dois jogadores do Milan, faz o toque mais atrás, ela fica ali presente para o Pirlo. Esse é o Ambrosini. Aí o Borriello, quando girou, acabou levando a falta. O árbitro esperou para ver se teria vantagem a equipe do Milan. Como a vantagem não aconteceu, ele marcou a falta. O Alexandre Chagas lembra uma coisa interessante: o Palácio de um lado, o Thiago Silva do outro.
como naquele confronto Fluminense e Boca da Libertadores no ano passado. Tem gente perguntando aqui se o Thiago Silva tem chance de ir para a Copa do Mundo. É muito difícil, né? É difícil porque o Dunga já tem ali o quarteto dele. Eu levaria. Para mim, o Thiago Silva é um zagueiro de nível internacional, forma uma bela dupla aí com o Nesta. Acho que é um zagueiro que não poderia ficar de fora da seleção brasileira, não. Olha só o Ambrosini invadindo a grande área, caindo, e o outro vai dar o pênalti. É pênalti pro Milan, cometido pelo Biava em cima do Ambrosini. O Ambrosini vai lá, meio que consola o Biava, meio como diz, bom, você sabe que você fez o pênalti, né? Então tá tudo bem. Bola enfiada aí pelo Antonini. E, efetivamente, o pé esquerdo do Ambrosini foi puxado pelo Biava, Léo. O Biava deixa o pé, né? Deixa o pé propositalmente, não é que ele não podia tirar o pé dali, então ele coloca o pé para obstruir a passagem do Ambrosini, claríssimo. Bela jogada do Antonini, né? Um lateral com muito boa aparição no ataque. Ronaldinho para cobrança aí contra o América. O América pegou um pênalti do Ronaldinho na temporada passada e falou que estudou o Ronaldinho no PlayStation. Vamos ver, hein? Vamos ver. Ronaldinho Gaúcho tem 3 gols no campeonato. São 12, quase 13 minutos do primeiro tempo no Giuseppe Meazza. Pode sair o primeiro gol do Milan. Autorizado o Ronaldinho Gaúcho. Vai para a bola com a perna direita. Amélia! Dos videogames para o gramado do San Siro, repetindo a dose, o raio cai 2 vezes no mesmo lugar. O Amélia pega o pênalti do Ronaldinho Gaúcho, que, diga-se de passagem, também recuou para o goleiro do Genoa, hein, Leonardo Bertozzi? Às vezes fica na cabeça, como foi na última temporada, o cara quer mudar o jeito de bater, né? E o Amélia naquela ocasião jogava pelo Palermo e defendeu o pênalti, tá... Estuda direitinho, pelo visto joga bastante videogame o nosso Amélia, que impede aí a abertura de placar do Milan. Ele não tem culpa nenhuma do Ronaldinho ter batido mal, né? Foi muito bem na bola, mantém aí o 0-0, fica aí pela curiosidade. Pra gente ver a que nível de realismo chegam os jogos de videogame de hoje, né? Pois é. O Game Up, todas as semanas na tela da ESPN Brasil, leva até você as principais novidades aí do mundo dos games, e os jogos de futebol estão entre os mais badalados por todos os fãs de esporte. Aqui mesmo na redação dos canais ESPN, que tem de gente que gosta de jogar o seu PlayStation, o seu Xbox, nos jogos de futebol. É muita gente. Aí trabalhando a bola aí o Genoa, escapou de ficar atrás no placar. Ronaldinho Gaúcho desperdiçando um pênalti a 13 minutos. Aí a bola com o Milaneto. Apertado pelo Pirlo, toca de lado. Vai recuando o Genoa. O Milan sobe a sua marcação. Uma batida pelo Milaneto para frente. Passou pelo Suazo. Vai ficar de presente para o Nesta. Obrigado também ao Vitor Abreu de Toledo, 13 anos de idade, ligado na nossa transmissão. O Vander Lucas Pereira de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, perguntando onde estava o Alexandre Pato. O Pato estava escalado para o jogo, mas sentiu uma contusão no treino desta manhã. Na Itália, acontece uma coisa que não é comum no futebol brasileiro, né? Os times treinarem no dia do jogo. O Pato, no treino de aquecimento hoje pela manhã, acabou sentindo uma contusão, acabou sendo poupado pelo Leonardo. Aí recebe o Gattuso, girou pro Borriello, tentou a finta na entrada da área, veio no combate o Rossi, deu o carrinho, recuperou pelo Genoa e ele mesmo vai iniciar o contra-ataque. O Palácio bem aberto, recebe aí o argentino, marcado pelo Ambrosini, tentou escapar, adiantou demais a bola. O Milan retoma. Ambrosini, Borriello, de volta pro Ambrosini, boa jogada, carregou para a entrada da área, pode até bater, preferiu rolar de lado pro David Beckham, de primeira, bola para fora. Chegou mais uma vez com perigo o time do Milan. Primeira finalização do David Beckham na marca dos 15 minutos do primeiro tempo. O Ambrosini, sendo uma boa peça aqui pelo lado esquerdo do campo, arrumou o lance do pênalti, agora se projetou de novo à frente e deixou o Beckham em condições de finalizar. Tá faltando atenção do meio campo do Genoa para alguém acompanhar essa entrada do Ambrosini em diagonal. Já é a segunda vez que proporciona um lance de muito perigo a favor do Milan. Então, precisa acertar um pouquinho a marcação no seu meio campo, o Genoa. Até o momento é aquela história. O time, para ter a proposta de contra-ataque, ele precisa ter um bom ladrão de bola no meio campo. E isso o Genoa não está tendo até o momento. Ronaldinho Gaúcho coloca na frente para o Borriello, ele domina, protege a bola, toca um pouco forte aí para o Antonini. Contra 2 jogadores do Genoa, deu certo a jogada, ainda chegou para o Ronaldinho Gaúcho. Borriello protege, de volta para o Gaúcho no meio de 2, ganhou do terceiro, tentou fazer fila na entrada da área, ia se recuperar com um golaço se faz essa o Ronaldinho Gaúcho depois da perda do pênalti. O Genoa praticamente não consegue manter a bola nos pés.
time não sabe o que fazer com a bola quando retoma. O Milan tem muito mais posse de bola em relação à equipe do Genoa nesses primeiros 16, quase 17 minutos da etapa inicial. Suazo, Palácio, toca mais atrás ali com o Milaneto. Juric tentou o lançamento, bola muito alta, passou pelo Suazo, fica de presente para o Dida. A partir do próximo domingo você vai acompanhar a Copa Africana de Nações, uma tradição dos canais ESPN, direto de Angola. E nós começamos com os donos da casa enfrentando a seleção de Mali, do artilheiro Kanouté do Sevilha, do Mahamadou Diarra do Real Madrid, do Keita do Barcelona. Próximo domingo, 5 da tarde, Copa Africana de Nações na tela dos canais ESPN. E a gente vai ver aí como é que estão as principais seleções africanas para a Copa do Mundo. A África do Sul não está classificada para a Copa Africana de Nações, mas estará no Mundial. Mas nós vamos ver como é que está a Nigéria, que está no grupo da Argentina, como é que está a Argélia, que será adversária da Inglaterra na primeira fase. Gana terá alemães e sérvios pela frente, a seleção de Camarões, que enfrenta a Holanda e a Dinamarca, e a seleção da Costa do Marfim, que será adversária da seleção brasileira na primeira fase da Copa do Mundo FIFA 2010. Vamos saber como é que estão as seleções africanas para o Mundial, a menos de 6 meses da Copa, na Copa Africana de Nações, a partir do próximo fim de semana. Quase 18 minutos do primeiro tempo no San Siro, 0 para o Milan, 0 para o Genoa. Ronaldinho Gaúcho desperdiçou um pênalti a 13 minutos. Thiago Silva faz o corte, o rebote cai nos pés do Pirlo. Aqui na esquerda tem espaço o Antonini. Ronaldinho Gaúcho pelo meio, bola para o Borriello, devolução para o Antonini, um pouco nas costas dele. Aí o Mesto veio para a cobertura, bateu na bola, o Antonini insiste, Mesto também não desiste da jogada e coloca para fora. E o Leonardo ali à beira do campo gesticulando e orientando seus jogadores no gramado. O gramado de San Siro que não parece estar em muito boas condições, né? Muito castigado pelo frio, já não é um grande gramado normalmente. Essa semana o Pirlo deu entrevista, né? E perguntaram para ele: Pirlo, por que na Itália ninguém consegue jogar como joga o Barcelona? Ele falou: com os campos que a gente tem aqui, você vai tentar trocar 2 passes rasteiros, a bola bate e vai no seu joelho. Então o problema dos gramados italianos realmente é muito sério, especialmente nessa época do campo. Deveria haver um cuidado melhor para que eles não sejam tão castigados. Nós temos 2 graus de temperatura em Milão neste momento. Tivemos inclusive, por causa do frio, adiamento de uma partida da Série C1A da Itália. O Pergocrema jogaria contra o Pro Patria, mas o jogo foi adiado em razão do frio. Claro que nesses estádios da Série C você tem muito menos estrutura no campo do que no estádio da Série A, mas o inverno europeu cada vez mais rigoroso, né? Mais uma vez, jogos adiados na Inglaterra, muitos jogos adiados na Inglaterra, né? Inclusive partida entre Arsenal e Bolton, que os canais ESPN transmitiriam nesta quarta-feira, sendo adiada por causa do frio. Não é a primeira partida adiada na Inglaterra. A Alemanha nem joga nessa época do ano, né? Tem já oficialmente no calendário uma pausa aí, porque não haveria condições. Um inverno mais rigoroso aí, ano a ano, dificultando a vida e o calendário dos clubes de futebol. Thiago Silva fez o corte na primeira e agora é só tiro de meta para o Milan. Abraço para o Michel Costa de Barroso, ele acha que não foi pênalti, que o Brasil procura a perna do jogador do Genoa. O Luiz Rodrigo de Sapucaia do Sul, ele faz uma observação que é bastante interessante. Ele diz: fisicamente o Ronaldinho parece recuperado. Ele quer saber o que a gente acha. Acho que fisicamente o Ronaldinho está, desde que ele entrou embaixo, é a vez que ele está melhor fisicamente. Acho que ele se convenceu de que ele tem que estar em boa forma física para render, né? E a partir do momento que ele colocou isso na cabeça, as coisas passaram a funcionar um pouco melhor para ele. Lembrando que o Milan tem um confronto importantíssimo contra o Manchester United nas oitavas de final da UEFA Champions League, nos dias 16 de fevereiro e 10 de março. Mata-mata entre 2 gigantes do futebol europeu, só um vai seguir em frente à principal competição interclubes do planeta. E se o Ronaldinho fizer uma boa reta final de UEFA Champions League, se o Milan for longe na Liga dos Campeões, embora tenha esse confronto difícil aí contra o Manchester United, a pressão a favor do Ronaldinho Gaúcho com certeza vai crescer. Ele que disputa a bola aqui, divide com o Mesto, mas o rebote fica para o Genoa, com o Rossi tocando mais atrás. Milaneto, Palácio escorou de cabeça, Mesto tenta partir com a bola, volta em cima dele, recupera, toma a frente e retoma a bola para o Milan, o Ambrosini, só que ela volta para o Genoa. Palácio dominou no peito, segundo a arbitragem, tentou atravessar para a entrada da área, abate e faz o corte pelo alto. Voltou para o Milaneto, força para o Scuri na esquerda, abate e bate para cima. Aí vem o Nesta, completa o corte tocando a cabeça na bola e cedendo o lateral. Para você que não acompanhou o nosso Abre o Jogo, na partida da Inter de Milão sobre o Chievo hoje, vitória da Inter por 1-0, gol marcado pelo Balotelli. Nós tivemos uma séria contusão do zagueiro Kivu, que numa dividida acabou se chocando com o jogador do Chievo, sofreu uma fratura e um afundamento do crânio, foi operado por 2 horas em um hospital de Verona,
Além do afundamento do crânio, houve também um hematoma, e o hematoma é que motivou a cirurgia, porque segundo os médicos haveria o risco de que fragmentos ósseos fossem parar no cérebro. A cirurgia transcorreu bem, ainda não existe nenhuma previsão para a saída do hospital, para a alta do quivo, só que os médicos estão muito otimistas porque a cirurgia correu dentro da normalidade, dentro do esperado, e eles aguardam uma boa recuperação aí do quivo, que acabou sofrendo essa contusão séria. Esses choques cabeça com cabeça e choques cotovelo com cabeça, né? As cotoveladas estão sendo cada vez mais recorrentes aí. O jogador que vai disputar pelo alto sempre vai com as asas abertas e isso pode gerar contusões muito sérias. É verdade, é uma questão preocupante. Um abraço para o Raul Vasconcelos de Araraquara. Pergunta do Rubinho, que era o goleiro do Genoa. O Rubinho não está mais no Genoa, foi para o Palermo justamente numa troca com o Amélia. O Rubinho não está bem no Palermo, está na reserva, está querendo sair. Um abraço para o Aldir Júnior de Conceição de Macabu, sempre com a gente. O Felipe de Salvador acha que o Ronaldinho vai fazer um gol para se redimir. O Caio de Manaus está falando que mesmo com o pênalti perdido, ele acha que o Milan está bem. Um abraço para o Luiz Alberto Roden de Guarujá. João Gabriel de Andradas, o primo dele João Pedro. Rafael Moreira pergunta do Sidorf, está machucado. Guilherme Abreu pergunta do Rutelar, está no banco de reservas. E o Francisco Bruno de Teresina pergunta se o Suazo, que chegou agora para reforçar o ataque do Genoa, é melhor que o Hernan Crespo, que está no banco de reservas. O Crespo, que jogou no Milan, inclusive, fez 2 gols naquela final inesquecível contra o Liverpool, né? Que o Liverpool foi para os vestiários perdendo por 3-0, conseguiu empatar e ganhou nos pênaltis. O Hernan Crespo está aí no banco de reservas, é a opção do time do Genoa. Ele que até deu declarações na última semana dizendo que adoraria, por exemplo, voltar a jogar em Roma, jogar na Lazio, porque a sua esposa é romana, ele tem muito carinho pela equipe da Lazio. Se pintasse um convite, ele ia adorar. Daqui a pouco o Léo fala sobre isso, mas o jogo já está parado. A arbitragem marcou aqui a saída de bola pela lateral. Não gosta, obviamente, da marcação e volta xingando o Antonini, mas a bola efetivamente saiu. Na outra jogada do Ronaldinho Gaúcho, eu achei que a bola ficou em cima da linha e que o Bandeira errou, mas nessa aqui eu acho que ele foi bem. Também acho. Sobre o Crespo, ele hoje é um jogador veterano, né? Um jogador que serve mais para compor o elenco realmente, um jogador que é uma arma importante para entrar no segundo tempo. Claro que se for comparar o Crespo na melhor forma, ele sempre foi um atacante de primeira linha. Hoje ele é usado mais como opção para o segundo tempo. O Suárez é um jogador que foi contratado agora, um jogador que pode ser sim a solução aí pro ataque do Genoa. Eu acho um bom jogador. Na Inter não tinha espaço, né? A concorrência lá também, Eto'o, Balotelli, Milito, chegando o Pandev agora, quer dizer, ele dificilmente jogaria. Então acho que foi uma negociação interessante para as duas partes. Aí o Palácio fazendo abertura para o Mesto. Domina aqui pela direita, voltou com o argentino na linha de fundo, bateu cruzado, ela passa pelo Dida, Scully! Gol! É do Genoa! Scully abre o placar do estádio San Siro em Milão, perto da marca dos 25 minutos do primeiro tempo. Na jogada pela direita entre o Palácio e o Mesto, o argentino foi para a linha de fundo, cruzou, ela passou pelo Suazo na primeira trave, o Dida não saiu e o Scully fechou na segunda trave para meter a cabeça na bola e colocar no fundo da rede. É o segundo gol do Scully no campeonato italiano. O Genoa sai na frente, é isso aí, Scully. 1 para o Genoa, 0 para o Milan, Leonardo Bertozzi. Primeira chegada do Genoa no jogo inteiro, em 25 minutos, saiu o gol. Teve todas as chances para sair na frente, não conseguiu. Jogada toda pelo lado direito, e aí vale destacar, né? Se o Ambrosini tinha sido importante no lance do pênalti, ofensivamente bem, defensivamente ele deixou um tremendo buraco ali no seu setor. O Ambrosini é obrigado ali a fazer a cobertura, mas chegou atrasado, ficou marcando 2. Então, você vê como o Antonini leva essa bola nas costas, e aí realmente ficou tranquilo para fazer a conclusão. O Scully, bem o Genoa fazendo 1-0 na sua primeira oportunidade, né? Ou seja, 100% de aproveitamento, obriga o Milan a correr atrás e não se vê novamente em desvantagem. Quando aconteceu no jogo passado contra o Palermo, o time não mostrou forças para reagir. Acho que o Milan vinha fazendo um bom jogo, não pode perder muita cabeça mesmo. Tenta partir com a bola o Ambrosini, vai para o chão, fica pedindo a falta, o árbitro manda o jogo seguir. Canais ESPN, informação é o nosso esporte. São 26 minutos do primeiro tempo, 1 para o Genoa, 0 para o Milan, no jogo que fecha a 18ª rodada do campeonato italiano de futebol. O Genoa vem de novo, bola aí para o andorinho Suaço, que acabou indo para o chão na dividida. O árbitro vai pegar a falta
que favorece a equipe do Genoa. Disputa aí com o Nesta. Uma jogada meio estranha, né? Porque a bola passou ali por entre as pernas do Nesta. O Soares foi tentar seguir na jogada, só que o corpo do Nesta estava na frente dele. Ele acabou atropelando o veterano zagueiro da equipe do Milan, que tem no banco de reservas o Storari para o gol, o Kaka Kaladze, o Zambrota, o Jankulovski, o Flamini, o Inzaghi e o Huntelaar. Diga, Léo. Fábio Gili de Alphaville. O Ronaldinho vai ter que começar a jogar PlayStation para estudar os goleiros. Pois é. Você sabe que essa história de estudar pelo videogame é muito comum para piloto de Fórmula 1. É verdade. Simulador, né? Simulador e piloto que está, de repente, numa categoria menor e vai na Fórmula 1, uma pista que ele não conhece e tal. Os simuladores são muito usados no automobilismo. Falta pro Genoa, a bola para dentro da área. O ator já está parando ali para marcar a irregularidade, posse de bola para o Milan. Muito obrigado também ao Gabriel Norte de Itanhaém, em São Paulo. O Lucas Lopes da Barra da Tijuca, falando sobre o interesse do Milan no atacante Dzeko. Nós comentamos sobre isso no Abre o Jogo, né? Inclusive com a possibilidade de usar aí o Huntelaar como uma moeda de troca. O Dzeko foi ao lado do Grafite, né? O principal responsável pelo título do Wolfsburg na última temporada do campeonato alemão. Um abraço para o Rafael Rangel, faz um comentário muito bacana, agradeço a força. O Diogo e a Aline de Foz do Iguaçu fazem uma pergunta bacana: quem é o melhor cobrador de falta do Milan? Beckham, Pirlo ou Ronaldinho? Tá mal de opção de batedor de falta o Milan? Não, realmente são três dos top aí, cobrança de falta no futebol mundial. Um abraço. Fábio Giro de Alphaville aqui, gol do Genoa, culpa do Ronaldinho ter errado o pênalti. Também o Paulo Magnino de Uberaba, Minas Gerais, falando sobre a chegada do David Beckham. O Gustavo Alves de Lorena, no interior de São Paulo, dizendo que o Ronaldinho é o melhor jogador do mundo, porém desde que chegou ao Milan parece que não se lembra mais como é que chuta gol, só cobra falta e pênalti, e agora erra o pênalti. Isso é uma crítica aí do nosso fã de esportes ao Ronaldinho Gaúcho, que está brigando, está batalhando. Você viu aqui sofrendo a falta, o Milan perdendo por 1-0 na marca dos 28 minutos. As futuras estrelas da NFL na decisão do título da temporada do futebol americano universitário. Texas e Alabama ao vivo e exclusivo, fechando a maratona de 23 bowls em 20 dias, nesta quinta, 11h30 da noite. Aqui na tela dos canais ESPN estaremos nessa junto com o Paulo Antunes. Domina aí Thiago Silva. Vamos caminhando para 29 do primeiro tempo, 0 para o Milan, 1 para o Genoa. Pirlo. Então o lance aqui pela esquerda, acaba ficando preso na marcação do Mesto, que ganhou o pé de ferro e leva a equipe do Genoa agora para frente. Ela passa pelo Juric. Chega aí para o escuro o autor do gol. Ganhou confiança o Genoa com o gol, né? Tá jogando muito mais solto, tá conseguindo manter um pouco mais a bola e agora consegue até se fazer um pouco mais presente no ataque. O Milan ainda não absorveu completamente o baque do gol, não. Canais ESPN, informação é o nosso esporte. Aí o Mesto tentando a jogada para cima do Antonini. Boa recuperação do lateral do Milan. Thiago Silva sai jogando com o Pirlo. Adianta o passe para o David Beckham de primeira com o Antonini. Veio o corte por baixo, a bola voltou para o Beckham. Tenta o lançamento para o Borriello, escorou de cabeça. Dominou Ambrosini, pintou o empate, saiu o goleiro, ele caiu. E o árbitro vai dar pênalti. Pênalti com cartão amarelo para o goleiro Amélia. O segundo pênalti sofrido pelo Ambrosini na partida. O Amélia não se conforma. Aí a confirmação do cartão amarelo para o Amélia. Tá falando que você tipicamente jogou, italiano, reclamando. Vamos ver? Eu tenho dúvidas desse pênalti aqui, viu? Ó, se jogou, ele dobrou as pernas antes do Amélia chegar. Ele percebeu que o contato ia acontecer, ó. E aí solta o corpo. Nessa até o Fansport tinha comentado na outra ocasião sobre outro pênalti. Nessa eu tive a clara impressão de que ele se joga para cima do goleiro. Você vê que ele joga a bola para o outro lado e já vai procurar o contato. O árbitro marcou, ele se jogou, ó, se é butato, disse o Amélia. Tá revoltado. Será que o Amélia é tão asa negra do Ronaldinho assim? Vamos ver. Ele vai de novo. Será que o Ronaldinho troca o canto? A primeira foi rasteira no canto esquerdo, o Amélia pegou. 31 minutos e a chance do empate do Milan. De novo o Ronaldinho contra a Amélia. Gol! É do Milan, é gol brasileiro no campeonato italiano. Ronaldinho Gaúcho cobrando pênalti, 31 minutos
do primeiro tempo em San Siro. O Amélia repetiu o canto. O Ronaldinho não, foi pro canto direito, foi rasteiro, o goleiro de um lado, bola do outro. Jogo empatado no San Siro, num pênalti muito duvidoso marcado pelo árbitro da partida, Daniele Orsato, em cima do Ambrosini. O Ambrosini sofreu os dois pênaltis, os dois foram cobrados pelo Ronaldinho. O Amélia pegou, o outro foi parar no fundo da rede. Ronaldinho Gaúcho faz o seu quarto gol no campeonato italiano, tudo igual no San Siro, Leonardo Bertozzi. Agora sim, o Ronaldinho cobrou bem, cobrou sem possibilidade de defesa. Agora, o nome do jogo é o Ambrosini. Que partida tá fazendo? Aparece muito bem na frente, tá dando opção. Cresceu muito com essa formação de meio campo, o Ambrosini. Então, o Milan também, pelo que está sendo o jogo, a derrota não era exatamente um resultado justo. Então, chega ao empate ainda no primeiro tempo, né? Alivia um pouco a tensão por ter saído atrás. E vamos ver como reage o Genoa aí a esse gol sofrido. De qualquer forma, o Milan já merecia um golzinho. O lançamento na direção do Borriello. Ele tentou escorar, o Trajem pegou a falta. Canais ESPN, informação é o nosso esporte. Enquanto o juiz conversava com o Borriello, a falta foi batida rapidamente. O David Beckham quase surpreende todo mundo. O goleiro Amélia, o diretor de TV, a gente aqui, veja só, raspou a rede pelo lado de fora e o Amélia até agora está reclamando, ainda não digeriu o segundo pênalti marcado aí pelo Daniele Orsato. Depois a jogada do David Beckham, que começou depois dessa falta sofrida aí pelo Borriello. Eu acho que é engraçado, a reação do jogador me ajuda muito a ver o lance, se foi pênalti ou não. É um macete que a gente está tentando pegar aqui, né? Você vê que no lance do primeiro pênalti, o Ambrosini fala, você fala que foi. Ele meio que sabe que foi, ele meio que abaixa a cabeça falando... Dessa vez ele não teve convicção nenhuma. Exatamente. Então, a reação do jogador que faz o pênalti ou não faz, no caso, né? É muito legal pra gente ver. Claro que tem muito cara de pau por aí também, né? Que só fala, não foi, mas... É um termômetro interessante para esse tipo de lance. Mas na Europa, principalmente na Inglaterra, a gente vê os jogadores sendo muito honestos com essa história de pênalti, de não pênalti. Até quando acontece o jogador cair na área e tal, o zagueiro levanta e dá uma bronca quando foi situação de pênalti cavado e o atacante fica quieto, né? Baixa a bola, é como se estivesse mesmo envergonhado e tal. A gente vê muito isso. Na Europa não é a quantidade de tentativas de ludibriar a arbitragem que a gente acompanha no futebol brasileiro. Tem até uma questão interessante do Matheus Gomes Terra de Santa Maria. Ele pergunta, o estádio está vazio devido ao frio ou a campanha do Milan? Você vê realmente vários lugares vazios ali. O Milan, depois da saída do Kaká, a torcida ficou realmente muito revoltada. Não tem o número exato, mas se não me engano foram 18 mil carnês a menos vendidos antes dessa temporada. A torcida insatisfeita não só com a venda do Kaká, como a falta de uma grande contratação aí para suprir essa perda. Então o Milan perdeu realmente muito público em seus jogos desde a última temporada. São quase 500 comentários aqui no blog do Futebol no Mundo. Agradeço a todos os fãs de esporte que estão com a gente no espn.com.br. Você pode continuar escrevendo, vamos acompanhar esse ataque do Milan. A gente registra já mais mensagens. Ronaldinho Gaúcho ganhou a dividida, ficou de frente pro gol, clareou para a perna esquerda, caiu. Se o ato da falta agora, ele apanha do Amélia. Afasta a defesa do Genoa. Ela volta pro Antonini. Gattuso. Pirlo. Vem de trás aí o experiente Nesta. Ficando com o David Beckham. Aí pro abate. Esse é o Pirlo. 1-1, Milan e Genoa. O Milan jogando pela vitória para retomar a vice-liderança do campeonato italiano, que agora está nas mãos da Juventus, que ganhou do Parma 2-1, tem 33 pontos. Ronaldinho tenta o toque de letra, fica preso na marcação, insiste na jogada. Combate do Rossi em cima dele, toca mais atrás pro Gattuso. David Beckham girando pro Ambrosini. Estica a bola na área, vem o corte, a sobra do David Beckham, domina na meia-lua, ajeitou pro Pirlo, aí o passe foi um pouco comprido, ele não chegou em condição do chute. Juric apareceu para retomar, limpar a jogada e sair pelo Genoa. Muito obrigado ao Brian Lopes, o Yuri Dutra de São Paulo, capital, acompanhando a nossa transmissão. Ele disse que, na opinião dele, foi pênalti, já que o Ambrosini tinha tocado na bola, o choque seria inevitável. É verdade, mas o Ambrosini foi malandro na jogada, né? Ele percebeu que ia ter o choque, então já começou até a jogar o corpo antes que o Amélia se encontrasse com ele. O fã de esportes Robson Conceição também com a gente aqui, outro que fala sobre o Thiago Silva na seleção brasileira, e o Rafael Rangel de Mogi Guaçu. Agora nós temos uma falta aí cometida pelo Milaneto. Passe de bola para o Milan, mata nos 36 minutos. Quando o Ambrosini girou, o Rossi chegou ali para cima dele. O Milaneto também perto da bola.
E o Milan vai ter uma oportunidade agora com bola parada e o Genoa já vai fazer a sua primeira alteração com 27 minutos, hein? Vem para o jogo o Modesto com a número 23. Vamos ver quem vai sair aí. O Modesto que joga pelo lado esquerdo do campo, né? Fazendo a sua primeira alteração aí a equipe do Genoa. Aí você vê o Francesco Modesto com contusão, tendo que fazer a sua primeira troca. Vai embora o Moretti, número 24, e entra o Modesto com a número 23. Exatamente, ele pode jogar pela esquerda, mas vamos ver se ele vai entrar na zaga ou se vai entrar na ala recuando alguém. Pirlo bate a falta, a bola chega para a segunda trave, vem o cruzamento, Borriello de cabeça para o meio antes do Thiago Silva, a zaga afasta, tentou tirar o Rossi, ela voltou para o Ambrosini, grande defesa do América, Thiago Silva! Gol! É do Milan! É mais um gol brasileiro no San Siro. Agora Thiago Silva virando o jogo para o Milan com 37 do primeiro tempo. Na jogada pela direita, o Nesta batendo cruzado. Borriello faz o toque de cabeça para o meio. O Thiago Silva não consegue o toque de cabeça na primeira. Aí o Ambrosini bate, grande defesa do Amélia. E o Thiago Silva no rebote enfia o pé esquerdo na bola. Ela vai para o fundo da rede. E o Milan vira o jogo para cima do Genoa no San Siro. Segundo gol do Thiago Silva no campeonato italiano. É mais um brasileiro colocando a bola na rede. É isso aí, Thiago Silva. 2 para o Milan, 1 para o Genoa. Leonardo Bertozzi. Marca seu segundo gol em jogos do campeonato italiano pelo Milan, o Thiago Silva. Faz uma virada para o Milan, que no fim das contas é um resultado que espelha mais o que é o jogo, né? O Milan é um time com mais iniciativa, mais presença ofensiva. Foi um verdadeiro bombardeio ao gol do Amélia até que saísse o gol, né? 3 oportunidades. O Amélia foi muito bem na primeira defesa, mas foi pego completamente no contrapé pela conclusão do Thiago Silva. O Milan vira o placar, faz um bom jogo. O Milan começa bem o ano. Peca no cruzamento, a bola passa pela zaga, quase chega para o Borriello, vai saindo aqui do outro lado, não chega a sair. O Rossi deixa o Borriello sentado e vai embora. Só que aí toca mal, tá de presente pro Ambrosini, que faz grande partida, tentativa de tabela com o Ronaldinho Gaúcho. Mesto vem por baixo, Rossi conserta na sequência e afasta em definitivo pela defesa do Genoa. Canais ESPN, informação é o nosso esporte. Tava dando tudo errado pro Milan no San Siro com 0-0 a 12 minutos. Ronaldinho Gaúcho perdeu um pênalti, defesa do goleiro Amélia. O Genoa fez 1-0 com o Scully, mas o Milan virou. Ronaldinho Gaúcho cobrando um outro pênalti e Thiago Silva, 2 gols brasileiros, 2 pro Milan, 1 pro Genoa. Continue participando da nossa transmissão pelo blog do Futebol no Mundo. O Milan vem chegando mais uma vez. Gattuso tenta a finta, perna esquerda, bate mal. O Gattuso faz um gol dando chapéu e batendo de primeira. Aí eu e você levantamos, fica áudio ambiente daqui até o fim da transmissão. Bela jogada. Só para completar a informação, o primeiro gol do Thiago Silva no Milan foi no dia 8 de novembro de 2009 contra a Lazio. Na ocasião ele marcou de cabeça, fez um gol contra no mesmo jogo, mas o Milan venceu naquela ocasião pelo placar de 2-1, o mesmo placar que a gente tem agora. O Thiago Silva perdeu alguns jogos por lesão, né? Tá fazendo aí seu 12º jogo pelo campeonato, já jogou outras 5 partidas na Liga dos Campeões. Muito obrigado ao Talal Khalil El Moalem, 18 anos de idade, em Itajubá, sul de Minas Gerais. Também o Ebert Oliveira Pessoa, o Diego e a Aline em Foz do Iguaçu, no Paraná. E o Evandro dos Santos em Santo André, vibrando aqui com a virada do Milan. 40 minutos do primeiro tempo, 2-1 para o Milan. O Genoa vem para o campo de ataque. Desvio de cabeça acabou sendo mal feito pelo Palácio e apenas o tiro de meta. O Palácio, que chegou nessa temporada para a equipe do Genoa e não chegou ganhando muito espaço. Agora no finalzinho do ano é que ele começou a ter mais participações. Tem um gol, tem 3 assistências no campeonato. Foram 3 títulos argentinos, um título de Libertadores em 2007 pelo Boca Juniors, contratado por 7 milhões de dólares. E muita gente não entendia por que o Palácio não tinha oportunidade na equipe do Genoa no começo da temporada, né? E acabou ganhando oportunidade agora com a ausência do Paladino, né? O Paladino está machucado, o Paladino é um jogador que chegou a ser até a ser convocado para a seleção italiana, mas o Palácio aos poucos vai realmente crescendo de rendimento. É um jogador muito bom, né? Muita gente fala até que ele chegou tardiamente ao futebol europeu. Passamos dos 41 minutos, 2 para o Milan, 1 para o Genoa. A partir do próximo domingo, a Copa Africana de Nações na tela dos canais ESPN, uma tradição dos canais ESPN, direto de Angola.
E nós começamos com os donos da casa enfrentando a seleção de Mali, do artilheiro Kanouté, do Mahamadou Diarra, também do Keita do Barcelona. Próximo domingo, 5 da tarde, Angola e Mali, dando o pontapé inicial para a super cobertura dos canais ESPN para a Copa Africana de Nações. Aliás, no site espn.com.br já uma página especial dedicada à Copa Africana de Nações 2010. Acesse por lá todas as informações dessa competição, que serve também para a gente dar uma olhada nas seleções africanas a menos de 6 meses da Copa do Mundo. Um destaque aí para a seleção da Costa do Marfim, que será adversária da seleção brasileira na primeira fase. Você vai ver e ouvir a Copa do Mundo nos canais ESPN, na Rádio Eldorado ESPN. Pirlo com Borriello, passou para o Ronaldinho, a chance do segundo dele, patinou, insiste na jogada, chega para a linha de fundo. 2 no combate, ele bate cruzado e o Amélia faz a defesa. Canais ESPN, informação é o nosso esporte. Lançamento para o Scully, o autor do gol do Genoa. Toca mais atrás. Quem recebe é o Juric. Faz a inversão para o Mesto. Corte lá em cima da zaga do Milan com o Antonini. Tenta iniciar agora o contragolpe. Ronaldinho Gaúcho força a jogada pela esquerda. O corte da defesa do Genoa antes da chegada do Antonini. O bote caindo nos pés do Milaneto. Mandar um abraço para o Alan David de Belo Horizonte. Ele também acha que foi pênalti. O segundo lance foi pênalti. O Josmar Júnior de Curitiba pergunta se a gente não acha que o Inzaghi é mais oportunista que o Borriello. Eu acho que sim, o Inzaghi não tem a condição física para ser titular mais. Um jogador para jogar 15, 20 minutos. O Rafael Rangel fala que a média do Thiago Silva, 1 gol a cada 6 jogos, é muito boa. Aliás, o torcedor do Fluminense que gosta do Thiago Silva, tem muitas mensagens aqui de torcedores tricolores, como por exemplo o João Pedro Costa, da Vila Planalto, Distrito Federal. É um jogador que foi ídolo e não à toa, né? Deixou muita saudade. O Genoa bate rapidinho a falta, Mesto ganha a dividida, faz o cruzamento, a bola desvia e cai pro Dida. Chegou com perigo aí o Genoa tentando aproveitar rapidamente uma cobrança de falta, tentando pegar o sistema defensivo do Milan desarrumado, mas o Dida estava ligado. Bate pra frente o goleiro brasileiro, rebate lá do outro lado o Cristo pela defesa do Genoa. Mesto tenta enfiada de bola pro Suazo, cobertura do Thiago Silva. Suazo apareceu bem na primeira metade do primeiro tempo, né? Mas depois do gol do Genoa acabou sumindo um pouco do jogo. Sim, o Suazo, a atuação, dá para dizer, abaixo da expectativa até o momento. Muito pouco acionado e ele também buscando muito jogo, né? Ele precisa de repente voltar para buscar um pouco mais, auxiliar a armação do Genoa. O Genoa tem muita falta de criatividade no meio campo, né? Acho que nem o Milaneto e nem o Juric são jogadores que vão fazer a bola chegar bem à frente. Depende muito do jogo pelos lados. Em alguns momentos pode até funcionar, mas o time tem muito pouca posse de bola. E o Rossi fica muito preso na marcação do Ronaldinho Gaúcho, muito preocupado com isso, aí não se solta tanto no ataque. O Rossi poderia até ser um cara para fazer essa armação pela direita. Exato, poderia ser, mas ele fica com essa responsabilidade de marcação. Na verdade, o que acontece? O time tem 3 zagueiros e acaba tendo esse jogador preso na lateral, então fica muito sem escape por aquele setor. Vamos caminhando para o finalzinho da primeira etapa, 2 para o Milan, 1 para o Genoa. Milan virando a partida no estádio San Siro depois de ter perdido um pênalti com o placar em 0-0. Cobrança do Ronaldinho Gaúcho, a defesa do Amélia. Aí o Gaúcho deixa bonito pro Borriello. Beckham aguarda lá pelo meio. Tocou mal pro Ronaldinho, botou o Ronaldinho na fogueira. O Leonardo se desespera. O Genoa recupera, força a jogada, lançamento pro Suazo aqui pela direita. Tem 2 na marcação. O Mourinho prende, cai e ganha só o lateral. Um abraço pro Eric Pereira de Passos, Minas Gerais. Pro Braz Moreira de Brasília, outro que diz que o Suazo está fazendo uma estreia realmente abaixo da crítica. Teremos 2 minutos de acréscimo na primeira etapa, vamos até 47. Já temos 45 e 30. Palácio. O argentino tenta a jogada na entrada da área, coloca para o Suazo no pivô, caiu. O árbitro manda o jogo seguir, o Genoa reclama, afinal de contas o Milan teve 2 pênaltis marcados na primeira etapa. Aí não tem o domínio, o Borriello insiste na jogada, briga pela bola, fica sem ela, retomou e foi para o chão. O Rossi, o árbitro vai pegar a falta. E pinta cartão amarelo. O Biava fica sentindo muito. Vamos ver aqui, ó. Não sei se ele se machucou mais com o toque da falta ou com a queda aí no choque com o Nesta, depois de ter sido derrubado pelo Ambrosini, que recebe cartão amarelo. Cartão bem aplicado, né? Ele tinha passado da bola, foi apenas no corpo do adversário. Pela regra, cartão bem aplicado. E o Genoa vai ter uma boa oportunidade de bola parada no finalzinho do primeiro tempo. Preocupação aí pro Dida, que vai orientando a formação da barreira para proteger o canto esquerdo.
Juric está colocado perto da bola. Deve pintar uma jogada ensaiada. A bola deve ser rolada para o Mesto. Ele passa pela bola, partiu. Juric carimbou a barreira. Vai terminar o primeiro tempo no San Siro. 2 para o Milan, 1 para o Genoa. Você acompanhando nos canais ESPN o jogo que fecha a 18ª rodada do Campeonato Italiano de Futebol. O Milan, por enquanto, voltando à vice-liderança do Calcio. Não dá tempo nem para a cobrança do lateral. Fechada a primeira etapa no San Siro. O Milan de virada com um gol do Ronaldinho Gaúcho e outro do Thiago Silva. 2 gols brasileiros. Um aos 32, outro aos 38. O Milan vai batendo o Genoa pelo placar de 2-1. O Ronaldinho Gaúcho perdeu um pênalti quando o jogo ainda estava em 0-0. Nós vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouquinho com muito mais do futebol italiano para você. Continue conosco. Canais ESPN, informação é o nosso esporte. Estamos de volta, meus amigos dos canais ESPN. Vai começar o segundo tempo de jogo no San Siro. Por enquanto, 2 para o Milan, 1 para o Genoa. Na reestreia de David Beckham com a camisa do Milan. Aliás, Leonardo Bertozzi, que tal esses primeiros 45 minutos aí na volta do inglês à equipe de Milão? Momentos melhores, outros mais discretos. Começou muito bem naquele cruzamento que quase o Borriello guardou. Acho interessante porque, obviamente, ele tem características diferentes do Pato, né? Apesar de estar fazendo a mesma função. Então, em alguns momentos, ele centralizava um pouco mais, vinha compor o meio-campo. Nesse aspecto, eu achei que foi interessante a entrada dele. Obviamente, nada excepcional, mas para um jogador que está voltando ao clube aí, acho que dá para considerar positiva a participação dele no primeiro tempo. Vamos para o reinício do jogo, lembrando que você pode participar da nossa transmissão, deixando o seu comentário, a sua pergunta, o seu palpite no blog do Futebol no Mundo, na página dos canais ESPN na internet, o espn.com.br. E aí você viu ali no banco do Milan, né, o pessoal com cobertores para proteger as pernas, porque afinal de contas estamos com 2 graus positivos em Milão, já na noite desta quarta-feira. Saída do Milan para o segundo tempo. 2-1 para o Milan, por enquanto retomando a vice-liderança do campeonato italiano, só que o Ronaldinho vacilou, o Messi tentou puxar o contra-ataque, ficou no chão o Suazo. O árbitro mandou o jogo seguir. Bola estourada para frente pelo Thiago Silva. O Genoa não ganha do Milan jogando em Milão há mais de 50 anos, desde maio de 1958, quando Paulo Barisson fez 3 gols e o Genoa ganhou por 5-1. Foi um verdadeiro atropelamento lá em maio de 1958. E por enquanto esse tabu vai sendo mantido aí. Mais de meio século sem o Genoa ganhar do Milan jogando em Milão. A história, aliás, registra 84 jogos entre os times pelo campeonato italiano. 39 vitórias do Milan, 15 vitórias do Genoa, 30 empates. Em Milão, 43 partidas com 27 vitórias do Milan, 12 empates e apenas 4 vitórias da equipe do Genoa. David Beckham com Borriello. Teve dificuldades na hora de dominar. Ela voltou para o Beckham. Borriello retorna a jogada para o campo de defesa. O abate com o Pirlo. Daí para o Nesta e para o Thiago Silva. Um brasileiro que foi o autor do gol da virada do Milan no primeiro tempo a 38 minutos. Beckham deixa de primeira. O Pirlo também de primeira bate na direção do Borriello. Chegou no combate o Cristo afastando. Tenta agora o contra-ataque e o Genoa, lançamento mal feito na direção do Suazo, apenas o lateral. Registrar aqui a participação do Fã do Esporte, o Maurício Coimbra de Nova Andradina, o William Joinville, quer saber se eu acho mais difícil o Milan embalar ou a Inter começar a tropeçar. Para mim mais difícil a Inter começar a tropeçar. Gustavo Alves de Lorena, Eduardo Nicoloso de Porto Alegre, Eli de Santarém, André Marcos Mogi Guaçu, Rafael Ramos de Suzano, Lucas Ferraroni de Jundiaí, o Belisário Neto de Araguari, Buzatti de Uberaba, Luiz de Juiz de Fora, Bruno Coutinho de Rondonópolis, André Vieira, São Bernardo do Campo. Parte com a bola aí o Ambrosini. O Leonardo Bertozzi foi o melhor em campo no primeiro tempo. Ronaldinho, que bolão pela esquerda, Ambrosini para trás, Borriello! Gol! É do Milan! Borriello faz o terceiro do time de Milão, logo com 2 minutos e meio do segundo tempo. Que bola enfiada pelo Ronaldinho Gaúcho para o Antonini. E aí ele deixou o Borriello na cara do gol para fazer o terceiro do Milan no San Siro. Você vai ver na repetição, o Borriello vai para cima do Ronaldinho Gaúcho, cumprimenta ele, recebe o abraço também do Antonini. Jogadores do Milan comemoram. O time abre o segundo tempo com uma folga no placar. Olha a bola que o Ronaldinho Gaúcho meteu pro Antonini. O tapa para trás e o Borriello, com o Amélia praticamente batido, só rolou pro fundo do gol. O Milan faz 3-1 no San Siro.
É isso aí, Borrello, quinto dele no campeonato italiano, Leonardo Bertozzi. Linda bola do Ronaldinho, ele coloca a bola no espaço vazio para penetração. O Borrello não alcançou, mas ficou depois livre para aproveitar a bola do Antonini. O Milan saiu para matar o jogo realmente no começo do segundo tempo. Não é um time armado para especular muito, para esperar muito, não é um time armado para administrar resultado, é um time armado para ir ao ataque. O Leonardo faz questão disso desde que assumiu, demorou um pouquinho até achar a formação ideal, mas a filosofia do jogo do Milan hoje é essa, é um time que ataca, é um time que não espera. Então já voltou para o segundo tempo disposto a matar o jogo, faz 3-1 e o Genoa vai ter que jogar muito mais bola do que jogou no primeiro tempo se quiser pensar em arrancar algum resultado desse jogo. Manuel Neto de Goiânia, Goiás, dizendo que o Ronaldinho é fantástico, ele ainda é o jogador mais completo da atualidade. Também o Diego Kirchner Oliveira, de Governador Valadares, Minas Gerais, grande fã aqui dos canais ESPN acompanhando a nossa transmissão. O Rafael Rangel, de Mogi Guaçu, também conosco o Caio, de Manaus, o Lucas Gianazzi, de Assis, no interior de São Paulo, que lembra mais uma vez sobre a fratura do Kivo, jogador da Inter de Milão. Nós mostramos essa imagem no Abre o Jogo. A partida, aliás, foi transmitida ao vivo pelos canais ESPN nesta quarta-feira com o Carlos Lima e o Silvio Lancelotti. O Kivo fez uma operação no crânio, mas está se recuperando bem. Segundo os médicos, a cirurgia foi bem sucedida, foi dentro do que os médicos aguardavam. Ainda não há previsão de alta, mas o Kivo deve se recuperar dessa fratura que sofreu no crânio depois de um choque cabeça com o Pellissier, jogador do Chievo. Aí o Scully carrega para a entrada da área, tenta a jogada individual, parando na marcação do Abate. Aí o Milan tenta sair agora, David Beckham. Coloca aí para o Gattuso, Pirlo. Ambrosini já parte lá pela esquerda, o Antonini também sobe. A virada de jogo é na direção do Antonini. Toque para o Ronaldinho Gaúcho. De volta Antonini. 5 minutos do segundo tempo. 3 para o Milan, 1 para o Genoa. O Borriello fez agora há pouco o seu quinto gol no campeonato italiano. O Milan fazendo 3 gols, mesmo sem 2 dos seus principais artilheiros em campo, né? 7 gols para o Alexandre Pato, 3 gols para o Seedorf. Os 2 atletas que mais finalizam nesse elenco do Milan. Juntos tem uma média aí de quase 5 finalizações por jogo. São 79 finalizações para o Pato e para o Seedorf somados no campeonato. O Milan vai fazendo 3-1 aí, vai conseguindo seguir em frente mesmo com essas 2 ausências importantes. Scully coloca pela esquerda, vem o cruzamento do Modesto, Suazo domina na grande área, pode ajeitar para o Scully, a bola foi atrás dele, veio para dividida na sequência, recuperou Juric, Scully toca de lado de frente para o gol. O Milanento tentou a enfiada de bola, acabou parando na marcação, ela volta para o Mesto, tentou a jogada com o Palácio, a defesa do Milan afasta. Vê que às vezes o número não é tudo, né? O Ronaldinho, tudo bem, tem 4 gols e 8 assistências na temporada, mas um lance como esse não conta como assistência, né? A assistência acaba ficando pro Antonini, que foi quem deu o último toque. Pois é, mas o Ronaldinho foi que criou a jogada do gol. Acho que, se não me engano, no hockey tem a figura da meia assistência, né? Que é o jogador que deu a jogada anterior, mas, no futebol. Parte com a bola aí o Milan. Ambrosini, vai enfiada na entrada da área. Operação de bola da equipe do Genoa. Estão jogando ali o Biava. Esse é o Scully, autor do primeiro gol do jogo. Suazo, Dourenho tenta girar na entrada da área, tenta escapar da marcação, mas acaba sendo atropelado pelo Thiago Silva. O brasileiro pede desculpas, o Suazo faz uma cara feia, a falta está marcada. O Suazo que brilhou no campeonato italiano no Cagliari, né? Foi muito bem na equipe do Cagliari. O Suazo fez 22 gols na temporada 2005-2006, inclusive ganhou o prêmio de melhor jogador estrangeiro daquela temporada no campeonato italiano. Aí foi para a Inter em junho de 2007, depois chegou a jogar até no futebol português, né? Jogou no Benfica e agora está aí nesse último semestre da temporada defendendo o Genoa. O Adriano Chiroi de São Paulo pergunta se o Jankovic continua lesionado. Acho que ele está fazendo falta. Está lesionado sim e concordo, é um jogador criativo que hoje o Genoa não tem no time. O Genoa que tem essa oportunidade com bola parada. A falta é um pouco de longe, mas dá para pintar o chute. Vem a pancada do Mesto, desvio no meio do caminho. O Genoa fica pedindo o escanteio e é isso que o árbitro vai marcar. Daniele Orsato está conferindo o tiro de canto. Você viu ali o Mesto que foi para a finalização. E aí o Gianpiero Gasperini conversando bastante à beira do gramado.
São 5 homens do Genoa na grande área aguardando o cruzamento. Jogada ensaiada, bola para o Mestre, tentou carregar para a linha de fundo, acabou o campo. Na hora que ele bateu para trás, o campo já tinha acabado. Só tiro de meta para o Milan. O Gerson Alcântara, da Praça Seca, Rio de Janeiro, tá falando: fala pra minha esposa aí, não deixar ver o jogo, ela quer ver novela. Novela você vê amanhã que você vai saber exatamente o que aconteceu, não muda nada, melhor deixar ele ver o jogo. Novela, se você assistir na última semana, você consegue... Assiste a primeira e a última. A primeira e a última, pra se inteirar da história e tá tudo certo. Fica tranquilo, então deixa no jogo. É isso aí. O Milan, jogando em casa e jogando no San Siro nessa temporada, tem 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. A última derrota aconteceu exatamente no último jogo do Milan no campeonato, 2-0 para a equipe do Palermo. E o Genoa, atuando como visitante, tem 2 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. A última vitória do Genoa fora de casa foi um 3-1 contra o Bolonha, no dia 4 de outubro. Então já está vivendo uma seca importante fora de casa aí a equipe do Genoa. O Suazo é desarmado, Thiago Silva corta por ali, Ambrosini tenta a enfiada de bola, está de presente para o Palácio. E aí houve o toque e a falta cometida a favor da equipe do Genoa. É sempre bom a gente lembrar que o Genoa, que se classificou para a Liga Europa na temporada passada, tinha 2 peças que não são de reposição simples, né? O Diego Milito e o Thiago Motta. Eram 2 peças fundamentais a esse elenco. Tinha também o Matteo Ferrari, zagueiro, que hoje está jogando no futebol turco. Quer dizer, são peças que você pode até conseguir contratar outros jogadores para times. O Borriello disputa aí com o Biava, ganha e foi empurrado. Só que o árbitro agora manda o jogo seguir. Ele não vai marcar 3 pênaltis pro Milan. Pois é. Só completando sobre o Genoa, então, quer dizer, dificilmente vai ter outro jogador no nível do Milito, do nível do Thiago Motta para reposição. Então é claro que sofre um pouco. São jogadores que fazem falta ao time do Genoa e isso justifica um pouquinho também a queda de rendimento. Um time com a campanha fora de casa que tem o Genoa, né, tá indo para sua 6ª derrota, fica difícil pleitear realmente uma vaga em competição europeia e hoje não está sendo nem de longe aquele que era um dos times mais atraentes de se ver jogar no futebol italiano. Aí o Palácio. A gente volta aí para o Milaneto. O Genoa que foi eliminado, né, da próxima fase da UEFA Europa League. Vamos só ver essa recuperação de bola e daqui a pouco eu completo. Abertura na direção do Modesto. Foge do abate, mas aí o Gattuso vem por baixo, afasta pelo Milan. Recupera o Krishito. Esse é o Biava. Milaneto. Todo mundo do Milan no campo de defesa. 3-1 para o Genoa. 3-1 para o Milan, aliás, 10h40 do segundo tempo. E olha a entrega do Beckham na ajuda atrás na marcação, muito importante nesse lance. Então, realmente, cumprindo assim, um papel tático importante. Se não é um jogador que oferece a mesma habilidade na ponta, né, para cair, para enfrentar o lateral adversário, nessa função ele vai muito bem. A gente falou no abre jogo sobre a disposição do Beckham de contribuir, né? Ele precisa do Milan, o Milan precisa dele. Exato. É mais ou menos assim nesse primeiro semestre, né? E o Beckham se dispõe a jogar até de lateral direito. A gente lembra que o Odo está machucado. O abate não é exatamente uma unanimidade, né? Então o Beckham se dispõe até, se o Leonardo quiser, para jogar pela faixa direita do campo um pouco mais defensivamente. Até porque o abate também não é originário da posição. No Torino ele era meia direita. Chega na linha de fundo o Mestre, levanta a cabeça, faz o cruzamento. Thiago Silva rebate na pequena área. Canais ESPN, informação é o nosso esporte. São quase 12 minutos do segundo tempo. Eu falava sobre o Genoa. O Genoa que teve um confronto lá com o Valência, né, na última rodada da UEFA Europa League. O Villa perdeu um pênalti naquele jogo também, e aí nos acréscimos ele fez o gol que deu ao Valência a vitória e a classificação, eliminando o Genoa do mata-mata da UEFA Europa League. Mas também a partir de 16 de fevereiro você tem a próxima fase da UEFA Europa League. O Valência, que se classificou eliminando o Genoa, terá o Clube Bruges pela frente. Nós temos 2 italianos na UEFA Europa League. A Juventus, que vai enfrentar o Ajax. Prêmio de consolação bem amargo para a Juventus, né, que foi praticamente humilhada em casa na derrota para o Bayern de Munique, que tirou a Juventus do mata-mata da UEFA Champions League, e a Roma encarando o Panathinaikos. Na UEFA Champions League, o Milan tem o Manchester United pela frente, a Fiorentina encara o Bayern de Munique e a Inter de Milão duela contra o Chelsea no retorno do José Mourinho a Stamford Bridge. O torcedor do Milan começa a cantar aí no San Siro. Na marca de quase 13 minutos da etapa final, o Fã de Esportes continua participando com a gente no blog do Futebol no Mundo, pelo espn.com.br. Já vamos nos aproximando da casa dos 900 comentários. Muito obrigado ao Bruno Motisca de Ijuí, no Rio Grande do Sul. Também conosco o Caio de Manaus, o Augusto de Goiânia, o Gustavo Alves
de Lorena acompanhando a nossa transmissão, falando sobre os rumores em torno da ida do Ronaldinho Gaúcho por Benfica. Você acredita nessa possibilidade, Bertozzi? Não acredito não, pelo menos não por agora. Acho que ele está reencontrando um bom futebol no Milan. Não seria o caso de sair agora não. Acho que de repente pro futuro, mas sinceramente acho, em janeiro a gente vê muito jornal levantando especulação, então não me parece o caso do Ronaldinho pro Benfica. Estamos no comecinho de 2010, um ano de muito esporte para você nos canais ESPN, ano de Copa do Mundo, ano de Mundial de Basquete e ano do melhor do tênis, como sempre, né? O Australian Open começando dia 17, o primeiro Grand Slam da temporada do tênis internacional, direto de Melbourne. Aí o Mesto clareou na entrada da área, vem para o chute, preferiu forçar o passe na direção do Suaço. Thiago Silva com a recuperação e agora é contra-ataque do Milan, hein? O Pirlo engata a quinta marcha, pelo meio o Borriello vai acompanhando, o Ronaldinho Gaúcho bem aberto recebe. Beca também fecha aqui pelo outro lado. O Ronaldinho tentou bater de 3 dedos para o meio da área. Rebateu para cima o Biavo. O Borriello insiste na jogada, recupera, briga com ele o Rossi. A bola volta para o Ronaldinho. Elástico na linha de fundo, linda jogada. Cruzamento, a bola desvia, escanteio. E o Ronaldinho já deu aquela abusada, já mostrou a habilidade dele na linha de fundo, entortando o marcador e arrumando o tiro de canto. Repetindo o que eu falei no primeiro tempo. O Ronaldinho, bem fisicamente, acho que ele se conscientizou disso, né? Ele é capaz de fazer essas jogadas realmente bem, o Ronaldinho, no jogo de hoje, apesar do pênalti perdido. 4 homens do Milan na grande área para tentar o cabeceio. O Thiago Silva é um deles, se mexe para a primeira trave, vem a bola para o Thiago Silva. A defesa rebate, ela volta para o Gattuso. Aí a bola para o Borriello, linda jogada, golaço! Gol! Golaço do Milan, golaço de Borriello, um voleio maravilhoso, quarto do Milan com 15 minutos do segundo tempo. Depois da cobrança do escanteio, a bola vai lá para o lado esquerdo, estava impedido, o Borriello estava à frente, mas isso não tira a beleza do voleio sensacional para o chão, a bola quica, sobe, bate na trave, passa pelo Amélia, vai para o fundo do gol. E o Milan goleia no San Siro, um voleio sensacional do Borriello, que golaço, mas estava impedido. 4-1 para o Milan, Leonardo Bertozzi. Estava assim um pouco adiantado, né? A imagem é muito clara, agora um golaço, né? Muito feliz na finalização e acho que o Milan goleia com merecimento, é muito superior ao Genoa desde o começo da partida. Essa é a hora que o Runtelar olha para o Inzaghi do banco de reservas e fala... Por isso que a gente me dá outro cobertor aí, que não é hoje não. Realmente está no dia dele o Borriello e faz aí o quarto gol do Milan. O Milan começa bem o ano, viu? Começa mostrando que a derrota para o Palermo no último jogo não afetou tanto. O time vinha de uma sequência de 10 jogos invicto. E aquela história, o fã do esporte tinha perguntado, o Milan engrenar ou a Inter tropeçar? Acho que o Milan vai engrenar, é que eu não sei se a Inter vai perder tantos pontos assim agora. Esse derby que a gente vai ter ainda esse mês, né, que foi na segunda rodada, então logo na segunda rodada do retorno a gente vai ter outro Inter e Milan. É um jogo que vai ganhando grandes proporções, né? E vamos ver como o Milan faz com a Juventus domingo, né? Pois é, jogão que a ESPN HD vai transmitir às 5h30 da tarde no horário de Brasília. Aqui no blog do Futebol no Mundo, Cláudio Tatu de Teresópolis, do Rio de Janeiro, diz: Bebeto não morreu. Ah lá, Bebeto aí o gol do Borriello. Vamos ver a chegada do Genoa. Suazo clareou na hora que foi pro chute, acabou sendo travado pelo Nesta. Engraçado que o Bebeto fez um gol assim, aí passou a carreira inteira tentando repetir, né? Pois é. É que em todas as antologias de gols que você faz, tem que colocar essa do Bebeto. Essa gol contra a Argentina na Copa América de 89 no Maracanã. Gol lindo. Um jogo também mais ou menos, né? Aquelas duas grandes seleções. Brasil contra a Argentina, que no ano seguinte seria finalista da Copa do Mundo. Sem dúvida, um dos gols mais bonitos da carreira do Bebeto. Bem lembrado pelo fã do esporte aí, na comparação. Aquela Copa América que teve o Maradona tentando fazer um gol do círculo central, a bola batendo no travessão. Contra o Uruguai, no Maracanã. O Brasil ganhou aquela Copa América exatamente em cima do Uruguai, no gol de cabeça do Romário, né? Vitória por 1-0. O Brasil que naquela Copa América foi vaiado em Salvador, né? Jogaram um ovo no Renato Gaúcho. Terrível, terrível a situação da seleção brasileira com o torcedor naquela Copa América. Em termos de nível técnico, não sou tão velho assim, mas acho que foi a melhor Copa América que eu vi, sem sombra de dúvida. O Uruguai ainda era uma seleção de muito respeito, o Paraguai deu muito trabalho, aquele quadrangular final todo no Maracanã teve grandes jogos. Temos
17 para 18 minutos do segundo tempo aí em Milão. Por enquanto, 4-1 para o Milan. De virada, o Milan reassumindo a vice-liderança do campeonato italiano. O Milan e Juventus brigando ponto a ponto pelo segundo lugar, tentando alcançar a Inter, que nessa rodada, mais uma vez, fez a sua parte, não tropeçou. Ganhou do Chievo por 1-0, gol do Balotelli. E na partida nós tivemos a contusão séria do Chievo, lembrando mais uma vez para você, fã de esportes, que não acompanha a nossa transmissão desde o início. Um choque cabeça com cabeça entre ele e o Pelissari. Houve o afundamento numa parte lateral do crânio do Chievo, também um hematoma. Por isso ele passou por uma cirurgia de 2 horas no hospital de Verona. Os médicos estão otimistas com relação à recuperação dele, mas ainda não há previsão de alta para o Chievo, zagueiro romeno da equipe da Inter de Milão. Aí o Palácio virando o jogo aqui na direção do Modesto. Chega para o Scully. Então lance contra 2 do Milan. Acaba ficando com o lateral, não, está dando a bola para o Milan. O Scully protesta. Canais ESPN, informação é o nosso esporte. E aí, alteração na equipe do Milan. Vem para o jogo o Flamini com a número 16. E o Pirlo vai embora. Que tal a participação do Pirlo no jogo, Léo? Achei discreta, né? Até porque ele não estava 100% fisicamente, né? Estava fazendo até uma função diferente da que faz habitualmente no time. Mas acho que essa altura já é questão de preservá-lo para tê-lo inteiro para o jogo de domingo com a Juventus. Não tem por que ficar mais tanto no sacrifício. O Pirlo, que ele tem essa versatilidade de jogar em outra função, né? Mas acho que ele rende mais armando o jogo de trás. Mais uma vez uma oportunidade agora com bola parada para a equipe do Genoa, que faz muito tempo não incomoda para valer o Dida. Lembrando a você que a partir do próximo domingo, a Copa Africana de Nações é a atração, uma tradição dos canais ESPN direto de Angola. Vamos começar com os donos da casa enfrentando a seleção de Mali do artilheiro Kanouté. Próximo domingo, 5 da tarde. É para ficar de olho na Nigéria, na Argélia, em Gana, em Camarões, na Costa do Marfim, que será adversário da seleção brasileira na primeira fase do Mundial. Preocupado o Dida. Vamos para a cobrança de falta. Partiu o Zapata, perdida. Fica com a bola. Uma colocação interessante do Francisco Bruno de Teresina. Como será que o Genoa está se sentindo ao ver que o Flocker, que eles emprestaram para Lazio, estreou fazendo 2 gols hoje contra o Livorno? Bom, hoje não sei se seria muito diferente, né? Porque a bola realmente não chega ao ataque do Genoa, chega muito pouco, né? Então, não sei se chega a haver um arrependimento e até o Runtelar vai jogar. Agora que o jogo está ganho, o Runtelar vem para a partida. Nós tivemos uma alteração no Genoa aí, a entrada do Zapata no lugar do Mesto, praticamente ao mesmo tempo da entrada do Flamini para o lugar do Pirlo. E o Borriello sai muito aplaudido, não é para menos, né? Depois do que ele fez no jogo de hoje, com 2 gols, sendo o segundo um baita de um golaço, ganhou o dia legal o Borriello. Ele não é o Dzeko, ele não é o Luiz Fabiano para falar de alguns jogadores que o Milan já tentou e ainda sonha em contratar. Mas está numa fase muito boa, né? O Borriello é outro jogador que sofre com problemas físicos de vez em quando, mas é sem dúvida um goleador. Jogou até no Genoa, e no Genoa viveu bons momentos da sua carreira. Alteração claramente também pensando na Juventus, né? Um jogo ganho, né? Quem sabe o Runtelar não dá outra desencantada. No jogo contra o Catania, ele fez 2 gols, foi o único jogo que ele conseguiu se destacar e atuando pelo Milan. Tenta dar uma moral para ele, o Leonardo, né? A gente lembra que a gente já falou na transmissão. O Leonardo considera que o Runtelar jogou em alguns dos momentos mais difíceis do Milan na temporada. Vamos ver agora com um momento bom. Escapa pela esquerda aqui o Scully, o abate no combate em cima dele, coloca a bola para fora. Aí está o Klaas Runtelar, contratado por 21 milhões de euros antes dessa última temporada. Para mim a bola está fora do quarto de círculo, o árbitro também, então volta lá, Juric. É uma vantagem a bola ficar fora desse quarto de círculo. Escanteio para o Genoa, bola de curva para a segunda trave. Afastou por lá o Ambrosini. Beckham pega o rebote. E agora o contra-ataque do Milan. Se manda pela esquerda lá o Ambrosini. Aqui pelo meio já disparou o Runtelar. Bola atravessada na direção dele. Vamos ver se chega. Chegou, dominou. Podia ter dominado. Quis bater de primeira. Estava sem ângulo. Forçou demais aí a amizade agora o Runtelar. Como o momento é bom, a torcida até aplaude, né? Realmente. Tá ganhando por 4-1, tá tudo bem, né? A gente sente uma certa ansiedade no Runtelar. É normal, né? Pela situação que ele passa, tentando, né? Agora que ganhou a oportunidade, tenta mostrar que tem serviço, tem bola para ganhar mais chances no Milan.
A jogada certa era ele dominar e tentar um lance individual aí. Estava totalmente sem ângulo para o chute. O Thales Luiz de Cuiabá, Mato Grosso, sobre o gol do Borriello, falando, esse sim é gol do videogame, é verdade, né? Aquela seleção do Game Map, a gente vê vários gols assim. É verdade. Já tivemos um goleiro que usa videogame para estudar cobrador de pênalti, agora um gol digno de videogame aí, o gol do Borriello. É que o linha de passe está de férias, porque senão esse aí, hoje é só quarta-feira, né? Mas poderia ser guardado tranquilamente até a segunda, o linha de passe que volta no dia 18 com o comando do João Palomino, do nosso time de comentaristas. Agora a falta em cima do Modesto. O Abate não gosta, reclama com o juiz, pode até tomar um cartão amarelo por reclamação, se for um pouco rigoroso aí, o juiz do jogo, o Daniele Orsato. Não foi. E o Felipe Henrique de Uberaba lembra que não é o primeiro gol de voleio do Borriello na temporada, ele tinha feito um jogo contra o Cagliari, que foi 4-3, bem lembrado, realmente ele já tinha feito outro gol de voleio. Juric para cobrança de falta, quem bate nela é o Zapater, joga por baixo, facilita o trabalho da defesa. Ela volta para o Juric. Ela chega para o Zapater. Toca pelo meio, Suazo de costas para o gol, tenta ajeitar mais atrás. Aí o Cristo fica com ela, dispara de canhota. Que bola perigosa. O zagueirão Cristo tinha ido lá para o ataque para tentar um toque de cabeça, ficou com o rebote. Depois da jogada de ataque do Genoa, acabou proporcionando o lance mais perigoso do ataque da equipe visitante no segundo tempo até agora, Léo. Se vai no gol, o Duda não chega nem perto. Está totalmente sem possibilidade de defesa no lance. Cristo, que é um jogador revelado pela Juventus e zagueiro, também joga pela lateral esquerda, é um dos que estão correndo aí por fora na briga por uma vaga na Copa do Mundo. Esteve na seleção italiana nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008. Canais ESPN, informação é o nosso esporte. Milan se manda aí para o campo de ataque na marca dos 25 minutos do segundo tempo. 4-1 para o Milan em cima do Genoa. Com direito a 2 gols brasileiros e um golaço de voleio do Borriello. Olha o Gattuso tomando, saindo na cara do gol, pintou o gol do Gattuso, defendeu a Amélia. Eu ia entrar para a história, eu ia narrar um gol do Gattuso, mas o Amélia defendeu. Lateral para o Milan. A defesa do Genoa já tira, sobra nos pés do Milaneto. Apertou ali para cima dele o David Beckham, bola batida para frente. Aquele presente para o Thiago Silva. O Álvaro Pedro Batista, do Uberlândia, critica o Borriello por ter tirado a camisa no gol, falando que não é coisa de profissional. Realmente os jogadores deviam ser melhor orientados a isso. Rafael Mercado de Santos fala que é muito legal ver o Leonardo conseguindo recuperar o Milan. E pergunta do Pato, o Pato se machucou no último treino. E é verdade, né? Muito mérito tem o Leonardo, porque ele teve a cabeça fria na hora da pressão. E demorou um pouquinho para achar o estilo de jogo do time, mas conseguiu, né? Hoje o time do Milan é um time que tem uma maneira muito clara de jogar. É uma maneira que em jogos grandes pode não ser tão interessante pela exposição que tem a defesa, né? Mas de qualquer maneira, hoje você sabe como joga o Milan, você sabe identificar o estilo de jogo. E para um técnico que era contestado por ser um técnico novato, né? Perguntava, ele não tem talento para ser treinador, vai mostrando que é capaz sim de armar um time. Então o Milan tem uma cara hoje. O Leonardo contestado mais ou menos como foi contestado o Dunga quando foi nomeado técnico da seleção, né? Sem experiência prévia nenhuma anterior. O Dunga viveu um momento difícil na seleção, mas hoje você pode gostar ou não gostar do trabalho do Dunga, mas você não pode dizer que o trabalho dele não é bem sucedido. Você não pode brigar com resultados, né? Exato. Aí o Zapater só rolou, Juric joga lá dentro, Thiago Silva bate na primeira trave, afastando pelo Milan. Rebote nos pés do Ronaldinho Gaúcho. O Rossi é a sombra do Ronaldinho desde que o jogo começou. Parte com ela aí o Runtelar. Beckham atravessa um bolão lá na esquerda. Ambrosini deixa de cabeça no peito do Ronaldinho, dominou, colocou na frente, tocando com o lado do pé, foi pro chão, é pênalti. É pênalti, é mais um, é o terceiro pênalti pro Milan. Ronaldinho diz que foi puxado, pinta um cartãozinho ali pro Rossi. E o Ronaldinho fazendo mais uma jogada de videogame. Mais uma jogada de circo aí do Gaúcho. Aí a confirmação do cartão amarelo pro Rossi. E é o terceiro pênalti pro Milan. Aí já é a sequência da jogada, ó. Esse não tem nem que discutir, né? Olha como ele levanta o braço para atingir o rosto do Ronaldinho. E o toque do Ronaldinho para começar o lance. A gente falou do Dunga agora, será que ele tá assistindo, não? E agora vão dar moral pro Runtelar, hein?
Ele que vai para a cobrança do pênalti. O Ronaldinho já bateu 2. O Amélia pegou 1. O Ronaldinho fez o outro. Centroavante é muito de confiança. Atacante é muito de confiança. Então o Huntelaar vai ter a oportunidade dele. 4-1 para o Milan. Partiu o Huntelaar. Gol! É do Milan. Huntelaar faz o 5º gol no San Siro, cobrando o pênalti. É o 3º gol dele no campeonato. Bateu a meia altura. O Amélia acertou o canto. Uma bola perigosa, porque a meia altura para os goleiros facilita um pouco, mas foi muito forte. Enfiou o pé na bola o Huntelaar, não deu para o Amélia. Goleada no San Siro. Até Huntelaar vai na rede. 5-1, Leonardo Bertozzi. Atitude bacana do Milan de deixar o Huntelaar bater o pênalti. Gostei. E a jogada toda do lance do pênalti é espetacular, né? A virada de jogo do Beckham já é linda. E a jogada do Ronaldinho, então, é ainda mais impressionante. É um Milan inspiradíssimo, né? Um Milan que hoje realmente está dando gosto de ver jogar. Milan que com esse resultado vai para 34 pontos, toma da Juventus a 2ª posição na tabela e teremos uma briga direta, Juventus e Milan, Milan e Juventus no próximo domingo, transmissão dos canais ESPN e ESPN HD no ar, 5h30 da tarde, ao vivo, com esse jogão, o grande clássico da 19ª rodada do Campeonato Italiano. Todos os detalhes do Cáutio você tem no espn.com.br. Estamos a 155 dias da Copa do Mundo FIFA 2010, que você vai acompanhar numa cobertura total dos canais ESPN. Fique ligado, bancada de fora apenas o tiro de meta. Você vai ver e ouvir todos os jogos do Mundial da África do Sul pelos canais ESPN, pela rádio Eldorado ESPN. Todas as notícias da Copa já estão diariamente no espn.com.br, também no seu telefone celular e ainda com a revista ESPN, o número 3 chegando às bancas nesta semana. Se preparem, todas as mídias, de todas as formas possíveis, a cobertura do Mundial com a marca do jornalismo ESPN. E o David Beckham vai embora. Que tal os 75 minutos da reestreia dele com a camisa de Milão, Leonardo Bertozzi? Certamente ele vai estar muito satisfeito, porque ele foi um jogador muito importante para o Milan no jogo de hoje. Sai sorridente, sai feliz. E o Milan certo de que fez um bom negócio ao levar aí o Beckham de volta. Ele é um jogador que se doa muito pelo time, é um jogador que tem um papel tático muito importante, é um jogador que ajuda, né? É um jogador sempre disponível. Então, a gente conversava no Abre o Jogo. Ano passado falaram que o Beckham ia chegar ao Milan para vender camisa. Esse ano o Beckham chegou ao Milan porque sabem que ele pode jogar, eles sabem que ele pode ser um jogador útil em várias posições. Foi muito bem David Beckham no jogo de hoje. Janko Lovski com a número 18 é quem vem para o jogo. Vai adiantar o Antolini. Temos 30 minutos, quase 31 já do segundo tempo. Milan na frente, 5-1. Canais ESPN, informação é o nosso esporte. Ronaldinho Gaúcho está fazendo outro malabarismo aqui no canto do campo. A bola termina nos pés do Abate, que tenta chegar na linha de fundo, mas o Cristo dá o carrinho e bota para fora. O Yuri Tenório de Maceió tá falando que o Amélia não viu o Huntelaar no videogame, né? Por isso que puseram o Huntelaar para cobrar. Realmente bem sacado. Um abraço também para o Jamil de Souza de Aquidauana, que pergunta se o Milan ainda sente falta do Maldini nas zagas, está bem servido com o Thiago Silva. Acho que está super bem servido com o Thiago Silva. Um abraço também para o Jordão Carcela de São José dos Campos. Pergunta sobre a especulação do Pato se transferir para o Real Madrid. Para mim é mera especulação. E olha que legal que eles estão recuperando o momento do pênalti. Que o Ronaldinho estava dando a bola para o Beckham falou, não, vai você. Aí o Ambrosini chegou lá e falou, não, vai para o Huntelaar, porque o Ambrosini é o capitão do time. É verdade. Foi muito legal aí a televisão italiana recuperando esse momento da definição de quem ia bater o pênalti e o Huntelaar ganhando a moral e aproveitando a oportunidade. Legal que mostra que o jogador tem bom ambiente, né? Apesar da coisa não estar legal para ele nesse momento, ele tem um ambiente favorável no time. O Genoa chega pela direita, vem o cruzamento, a tentativa do time do Genoa com o Zapata arrumando o escanteio. Emerson Dias de Mauá falou, nossa, se o Ronaldinho continuar jogando assim, não é só o Dunga que tem que abrir o olho, o Manchester United também, já se referindo ao confronto da Liga dos Campeões. O Manchester já tem um desfalque garantido para esse confronto, que é o John O'Shea, né? Pelo menos 2 meses afastado. Aí vem a bola para dentro da área, o desvio sobra para o Cristo, na hora que ele chuta acaba ficando preso. Agora vamos ver se sai o contra-ataque do Milan mais uma vez. O Huntelaar deixa passar para o Gaúcho. Aí o Ronaldinho prende, toca pelo meio. Bonita finta de corpo para escapar da marcação ali com o Nesta. O Milan já entra também naquela fase de administração do jogo, já está poupando alguns jogadores, né? Fez substituições aí ao longo
do segundo tempo, pensando no confronto importante contra a Juventus no próximo domingo, que a ESPN HD vai transmitir ao vivo às 5h30 da tarde. E agora já toca a bola com o jogo ganho, espera o tempo passar. Temos 33 minutos da segunda etapa. Agora o Thiago Silva jogou de bandido, entregou para o Suaço, que escapou, saiu na cara do Dida! Gol! É do Genoa, é do hondurenho Suaço com 33 minutos. Ele toma a bola, escapa do Nesta e fuzila de canhota. Bonito gol do Suaço, batendo na saída do Dida para fazer o segundo gol do Genoa, depois da falha do Nesta na saída de jogo. Suaço estreando pelo Genoa e deixando a sua marca 5-2 para o Milan, Léo. Praticamente a primeira ou segunda vez que ele participa do jogo, né, o Suaço. O Milan deixou um pouquinho a concentração escapar nesse lance, né? A saída de jogo, o zagueiro não pode sair a bola pelo meio, assim, acho que isso é coisa primária, né? Foi muito mal Nesta na jogada. O Thiago Silva ainda tentou a cobertura, não conseguiu. Desconta o Suaço, um gol que não altera nada o andamento da partida. 5-2 para o Milan, o Genoa se anima, vem para cima, olha o cruzamento, Dida fica com a bola. Leonardo Souza de Salvador, Bahia, falando: estou atrasando o encontro com a minha namorada, mas esse Milan dá gosto de ver. Pelo menos liga para ela para avisar. Fala para ela que mais 10 minutos você sai aí de onde você está para encontrar com ela. Muito obrigado também ao Guilherme Vec de São Bernardo do Campo, que acabou de jogar, acabou de chegar na transmissão e quer saber se o Ronaldinho Gaúcho está jogando bem. Belo jogo. Também o Christian Araújo de Patos de Minas, em Minas Gerais. Um abraço para o filho Brás, o filho dele, o Brás Felipe, 5 aninhos de idade, também curtindo a nossa transmissão. O Adolfo de Águas Claras pergunta onde está o Seedorf, machucado, foi poupado do jogo de hoje, a exemplo do Alexandre Pato. Mas mesmo com esses dois fora, o Milan acaba contra o Genoa, não sentindo a ausência desses atletas, vai ganhando por 5-2 e reassumindo a vice-liderança do campeonato italiano, agora indo para 34 pontos contra 33 da Juventus. Eu lembro ao fã de esportes que as futuras estrelas da NFL decidem o título do futebol americano universitário na temporada. Texas e Alabama, ao vivo e exclusivo para você, fechando a maratona de 23 bowls em 20 dias, nesta quinta-feira, 11h30 da noite. E no sábado, começa a cobertura dos canais ESPN para os playoffs da NFL, a reta final rumo ao Super Bowl 44. Teremos uma rodada dupla no sábado, com Cincinnati Bengals e New York Jets, 7h30 da noite. E depois, Dallas Cowboys e Philadelphia Eagles, confronto de grande rivalidade a partir das 23 horas no horário de Brasília. Cartão amarelo para o Juric, e aí vem o Hernan Crespo entrando no lugar do Suaço, que deixou a sua marca na estreia. Algumas pessoas aguardavam até a possibilidade deles jogarem juntos, mas o Crespo começou no banco de reservas. Veterano argentino de 34 anos, River, Parma, Lazio, Inter, Chelsea, Milan, um dos velocímetros mais rodados do futebol mundial. Artilheiro do campeonato italiano em 2001 com a Lazio. Tem aí já os seus 4 gols na temporada 2009-2010. Vai aí em 10 minutos tentar mais alguma coisa. Aí o Gasperini virou pro Crespo e falou: vai lá, Crespo, vai lá e resolve agora. Se conseguir, você vira titular. Um abraço pro Ayrton Caroba, pra Letícia Paranista de olho na transmissão, pro Benhur Almeida de Belém, pro Skipperson Neto do Rio de Janeiro, Luiz Antônio de Aracaju. Mais de 1000 mensagens do blog de futebol no mundo. Realmente é uma resposta espetacular do fã do esporte no jogo de hoje. Muito legal. Tivemos dois gols brasileiros, né? Ronaldinho Gaúcho e Thiago Silva. Thiago Silva hoje voltando ao time depois de estar recuperado de uma lesão na panturrilha esquerda. E com relação ao mercado, tem duas notícias que eu queria ainda que você comentasse nessa reta final da transmissão. O primeiro, o Diamante do West Ham, que teve o seu nome ligado aí ao Milan, mas o próprio Diamante veio a público para falar que essa história não existe, né? O Diamante com 5 gols aí nos primeiros 14 jogos da temporada pelo West Ham, que vive um momento difícil no campeonato inglês, mas o Diamante tem se destacado. E o Real Madrid tendo oferecido 63 milhões de euros ou 157 milhões de reais pelo Alexandre Pato, uma oferta que teria sido recusada pelo Milan. Isso é papo de jornal em janeiro, acontece muito, né? Não saberia dizer ao certo se houve essa oferta. Agora, acredito sim que se ela tem existido, o Milan recusaria, porque 6 meses depois de vender o Kaká, vender o Pato, a torcida certamente sentiria que o Berlusconi está brincando com a cara deles. Então, não vejo a possibilidade disso agora não. O Milan, inclusive, vendeu o Kaká porque vê no Pato como jovem, um jogador para ter por mais tempo, para ter jogando em alto nível por mais tempo. Então, sinceramente, a curto prazo, a possibilidade do Pato sair do Milan eu considero mínima. E com relação ao mercado para o Genoa,
O Enrico Preziosi, presidente do Genoa, já dá como certa a chegada do Fernando Menegaso, né? Mas eu questiono, porque assim, o Bordeaux está muito bem no campeonato francês. Tá classificado para a próxima fase da UEFA Champions League, lidera o campeonato francês, mas que, segundo o diretor do Genoa, já havia um pré-acordo contra o Sevilla pela Copa do Rei. Acho que talvez o Barcelona segure um pouquinho mais o Rafa Marquez. A atuação do ucraniano foi desastrosa. O Rafa Marquez ficou mais de 6 meses parado, desde o final da última temporada. Pode até ser uma boa, porque ele, além de poder jogar como zagueiro, também pode jogar como volante. É um jogador bastante interessante, mas não sei, não acho que seja para agora, de repente para a próxima temporada. E com relação a Fernando Menegaso chegando ao Genoa? Se for confirmado, é um jogador que foi muito bem no Bordeaux, tá muito bem no Bordeaux, até por isso concordo com você, não sei se o ideal para ele seria sair no meio da temporada. Agora, os valores da negociação são realmente muito interessantes, seria um investimento alto, de repente tentando encontrar o novo Thiago Motta, e o Genoa que até hoje não achou o substituto para o brasileiro. 5-2 para o Milan, com 39 do segundo tempo no San Siro. O Telar briga, mas o Cristo recupera pelo Genoa. Canais ESPN, informação é o nosso esporte. Aí o Genoa para o campo de ataque, Zapater colocou para o Palácio, o argentino tenta chegar na linha de fundo, acaba sendo desarmado, se ela sair seria escanteio. Aí o Palácio aperta, retoma, ganha a jogada, vem para o cruzamento. A defesa do Milan afasta, mas o Genoa segue na pressão. Aí a bola tocada de lado, Milaneto ficou mal, abate e retomou, Ronaldinho Gaúcho ia para a jogada bonita, o Milaneto veio no corpo do Ronaldinho, fez a falta, imediatamente vai lá para pedir desculpas, e o Ronaldinho fica no chão, fica sentindo uma pancada na boca, aparentemente, aí, o brasileiro do Milan. E interessante, o blog do Futebol no Mundo se tornou-se uma grande discussão sobre o Ronaldinho na Copa e o Ronaldinho não na Copa, né? Bom, hoje, acho que a pressão popular até pela convocação dele, ela pode vir a existir. Não quer dizer nada, né? Existia uma grande pressão popular pelo Romário em 2002, por exemplo. E o resultado mostrou que o Filipão estava certo, né? Mas, de qualquer forma, haveria uma grande corrente pela chamada do Ronaldinho, caso ele reeditasse atuações como a de hoje. A tentativa da pancada de longe do Flamini. A defesa tira com o Milaneto. Temos 41 minutos do segundo tempo. Essa é a partida que fecha a 18ª rodada do campeonato italiano, que você acompanhou por inteiro aqui na tela dos canais ESPN. Hoje já transmitimos Chievo 0, Inter de Milão 1. Você viu também Parma 1, Juventus 2, Cagliari e Roma empatando 2-2. A Roma vacilando, ganhava por 2-0 até os 45 do segundo tempo. Os outros resultados da rodada: Atalanta 0, Napoli 2, Bari 2, Udinese 0, Lazio 4, Livorno 1, Sampdoria e Palermo 1-1, Siena 1, Fiorentina 5. Muito obrigado a todos os fãs de esporte que estão participando com a gente aqui no blog do Futebol no Mundo. Rafael Brito de Santa Rosa de Viterbo, no interior paulista. O Emerson Dias de Manaus, que diz aqui: eu falei no começo da transmissão que hoje o Milan ia lavar a égua, e efetivamente isso está acontecendo. 5-2 aí para o Milan. Muito obrigado também ao Ricardo Wilson de Teófilo Otoni, Minas Gerais. O Ayrton Caroba diz que acha difícil o Rafa Marquez sair da equipe do Barcelona e se transferir para o Genoa. Genoa que tenta chegar aí, mas o Modesto perde a bola. Está jogando Gattuso. Ambrosini. Aí o Antonini. Nesta. Trabalhando com o Gattuso. Ela chega para o Ronaldinho Gaúcho. O brasileiro toca aqui pela direita para o apoio do Abate. Tenta se mandar, chega na linha de fundo e arruma um escanteio depois do toque no Cristo. Vai esperando o tempo passar, vai aguardando o final do jogo o Milan, com a partida ganha. Vamos chegar a 43 minutos. O Ronaldinho Gaúcho lentamente vai chegando ali para a cobrança do escanteio. O Milan nem manda tanta gente assim para a grande área. Tem a vitória garantida aí pelo placar de 5-2. Ronaldinho para a cobrança, bola aberta para a segunda trave. Vai vacilando o time do Genoa, mas consegue finalmente afastar. A partir do próximo domingo, a Copa Africana de Nações, uma tradição dos canais ESPN, ao vivo, direto de Angola. No primeiro jogo, os donos da casa encarando Kanouté, Mahamadou Diarra, Keita do Barcelona, Angola e Mali.
próximo domingo, 5 da tarde. Vamos ver ao longo da Copa Africana de Nações como estão nigerianos, argelinos, ganeses, marfinenses, camaroneses, os representantes do continente negro na Copa do Mundo FIFA 2010, que os canais ESPN vão transmitir. O Mundial começa em 155 dias. A partir do dia 11 de junho, cobertura total da TV, da rádio, da internet, no seu telefone celular e na revista ESPN, tudo da Copa do Mundo da África, Copa do Mundo FIFA nos canais ESPN. O lance do Gattuso está repercutindo aqui. O Yuri Tenório quer saber quantos gols o Gattuso já marcou em sua carreira. Marcelo Martini da Moca. Everaldo, o Gattuso nunca fez um gol. Eu percebi que você ficou muito animado com a possibilidade de narrar um gol dele. Olha só o Ambrosini, ele merece o gol pelo que jogou. Na hora que bateu foi travado, a bola vai embora. Só para não deixar o fã do esporte sem a informação, o Gattuso já fez gols pelo Milan. Ele tem 9 gols em 407 jogos. Não é uma média espetacular, você vai concordar comigo. Mas já fez. Foi engraçado que eu fiz um jogo esse ano do Milan, não vou lembrar contra quem foi, mas que o Nesta fez 2 gols. O Nesta tinha 4 gols em 360 jogos na carreira. É verdade. E fez 2 gols na mesma partida. O Milan ganhou um jogo de virada até, mas infelizmente não vou lembrar contra quem foi. Obviamente ele nunca tinha feito 2 gols na mesma partida. Obviamente não. 4 em 360 não é... Seria muita coincidência. Seria muita coincidência realmente. Trabalha a bola no campo de ataque aí o Milan, finalzinho de partida. Vamos ver quanto tempo de acréscimo o árbitro vai dar. Nada. O jogo resolvido, ele termina em cima dos 45, até porque já tá 1 grau em Milão, né? Tá mais frio ainda. Fechando o jogo aí o Daniele Orsato. O Milan goleando. Saiu atrás do placar, o Scully fez a 25, mas ainda no primeiro tempo o Milan virou com o Ronaldinho e o Thiago Silva. No segundo tempo, 2 gols do Borriello, o segundo, 1 golaço. Se você não viu, vale a pena você correr até o espn.com.br dentro de alguns minutos para ver o gol de voleio do Borriello. E o Runtelar dando números finais ao jogo. 5-2 para o Milan em cima do Genoa. O Genoa também fez o seu golzinho com o Suaço. O Milan pulando para 34 pontos e reassumindo a segunda posição na tabela do campeonato italiano, deixando para trás a Juventus, que fica aí com os 33 pontos. Juventus e Milan vão duelar pela segunda posição no próximo domingo, 5h30 da tarde. Transmissão ao vivo da ESPN HD, o campeonato italiano, que tem a Inter com 42 pontos, isolada, folgada na primeira colocação depois dessas 18 rodadas. Aí o torcedor do Milan comemorando, celebrando, o Runtelar tirando um pouco do peso nos ombros, num gesto legal dos jogadores do Milan, que deram ao Runtelar a oportunidade de cobrar um pênalti no finalzinho, e o Borriello fazendo 2 gols. O primeiro aí só um tapinha, o segundo um voleio espetacular. Rápido intervalo, já voltamos. Canais ESPN